O único jeito das pessoas quererem alguma coisa é elas verem caminho possível. Se ninguém abre o caminho, ninguém acha possível. Com quase 500 mil de assinantes, a Brasil Paralelo é um fenômeno de mídia. E nosso convidado de hoje é seu sócio, fundador, diretor e roteirista, Lucas Ferrugem. Logo no começo, aí em 6 meses, nosso primeiro lançamento, a gente fez 1.300.000. Aí a gente pegou esse dinheiro, alugou um escritório, contratou as primeiras pessoas. Quando elas chegaram para trabalhar, nós nos trancamos na sala de reunião. Eu e os meus sócios falou, cara, e agora? Depois de centenas de vídeos e documentários críticos aos efeitos do progressismo no Brasil, Lucas Ferrugem não se furta em fazer críticas severas também aos conservadores, sempre que necessário. Mas coisas que simbolicamente são virtuosas, posicionamentos religiosos, políticos, filosóficos, etc., podem ser uma máscara muito sofisticada para a busca de fama, reconhecimento, etc., que são instintos tão baixos quanto os outros. Disposto a abrir o caminho para uma redescoberta do Brasil pelos próprios brasileiros, Lucas Ferrugem e seus sócios da Brasil Paralelo partiram para sua cruzada. Após 6 anos de muitos sucessos e pedradas, permanece otimista. Só aqui está acontecendo uma convulsão da inteligência nacional. Nessa coisa de ter uma geração que se reconhece imbecil. Com vocês, nosso quinto elemento, Lucas Ferrugem. Tu não tem que explicar, tu tem que dar o exemplo. Olá, meus amigos do Quinto Elemento, estamos de volta para mais um programa aqui, como sempre com Carlos de Freitas, Luigi Marnoto, Arthur Machado, a gente sempre tem a risadinha porque você acha que eu vou errar, não erro mais. E eu sou o Felipe Trielli e nós vamos conversar hoje com o Lucas Ferrugem, que é o CEO do Brasil Paralelo. Não é CEO, sou sócio fundador do Brasil Paralelo. Sócio fundador, é mais do que isso. Eu nem sei direito o que é CEO, né? O que é CEO? Eu sei o que é CEO é o Chief Executive Officer, né? Chief é mais que CEO, então o cara é o Não. das galáxias, eu não vou é falar mais que CEO, as empresas têm uma burocracia muito maravilhosa. Porque existe o CEO e aí existe o conselho, o presidente do conselho e tem o chairman. Né? Então, o cara que está acima de todos eles. Né? Olha só. Que fantástico, né? Fantástico. Eu ia fazer a piadinha, mas não vou fazer. Eu também. Mas então vocês entenderam a piadinha. Do chairman. Do chairman. Mas, além disso, diretor de vários filmes. Diretor de vários filmes. Hoje eu sou, na linguagem woke, eu sou o CCO, Chief Content Officer. Olha só. Eu cuido da parte de produção, conteúdo, etc. Vocês viraram uma potência, né, cara? Então, mas, enfim, a gente é do Brasil Paralelo, uma empresa de streaming, mídia, etc. Uma empresa de mídia. E, cara, vocês começaram, eu lembro, a gente até se conheceu aqui, vocês vieram aqui no comecinho. Vocês tinham lá uma câmera, 2 câmeras, foram... Como é que foi essa transformação? Hoje vocês são uma empresa de mídia que não dá para negar, eles querem negar que vocês existem, que vocês são grandes, mas os inimigos, né, a esquerda em geral, mas vocês chegaram num ponto em que, bom, todo mundo sabe que Brasil Paralelo existe, pelo menos, né, mesmo que os caras que não gostam. Como foi essa mudança, assim? Como que virou a chave e de repente vocês começaram a crescer? A virar uma grande empresa. É interessante porque são os valores que a gente acredita se materializando na prática. Porque quando nos conhecemos na faculdade, né, basicamente. E aí a gente tinha um grupo de estudos lá que basicamente estudava essas pautas esses autores um pouco mais conservadores e autores de liberdade econômica. Era essa a lógica. A gente montou um grupo chamado There's No Free Lunch. E aí a gente de vez em quando se encontrava lá e tinha umas ideias muito ruins e uma hora a coisa convergiu, tal, para fazer da história uma coisa mais curta, a coisa convergiu. Isso em Porto Alegre. Em Porto Alegre. E a gente com 12 mil reais pegou uma salinha num cowork de 8 metros quadrados sem saber o que ia fazer direito. Só na ideia de bota as pessoas no ônibus e depois elas decidem para onde elas vão, né? E aí nós nos juntamos num grupo de amigos, etc e tal, mas sempre com bastante ambição. E aí vem aquela coisa por que vocês defendem liberdade econômica entre várias outras pautas que a gente defende, né? Porque, cara, a gente começou com 12 mil reais, entendeu? Aí a gente pegou um cheque emprestado, comprou uma câmera e saiu batendo de porta em porta, e-mail em e-mail, Facebook em Facebook, ligando, conseguindo contato, etc. Nós não éramos muito bem relacionados, assim, nem com a direita, nem com ninguém, digamos assim, éramos meros estudantes. E, para nossa surpresa, nós começamos a ser muito bem recebidos. As pessoas começaram a falar, vou vir aqui gravar e tal.
E aí a gente começou a gravar, e nós tínhamos 86 entrevistas, nós gravamos, e chegamos à conclusão, com todo aquele fantástico material na frente, que seria insuportável postar todas as entrevistas. Né? E aí a gente falou, cara, vai ser insuportável. O nome do nosso primeiro lançamento é Congresso Brasil Paralelo. Ah, é verdade. Congresso, porque a gente imaginava, pô, segunda-feira vai ser as palestras de educação, terça, não sei o quê. Só que quando a gente começou a assistir, a gente falou, cara, isso vai ser insuportável, né? Um dia inteiro de palestra sobre um tema e tal. E aí existia uma apresentação antigamente que os meus sócios faziam, que ela era uma apresentação para outro ambiente, mas ela tentava sintetizar o problema. E a gente falou assim, e se a gente pegar essa apresentação e misturar com trechos das entrevistas? Ah, e aí a gente pode pegar só o melhor das entrevistas e ver não sei o que, tal. E aí meio que a gente foi fazendo um documentário que a gente só chamou de documentário no final. Aí a gente botou os trechos das entrevistas e tal, e aí faltavam uns pontos que não tinha, a gente falou, cara, vamos fazer uma voz, como se fosse a apresentação Vocês meio que inventaram o jeito de fazer o documentário. O nosso nível de ignorância era tão alto que a gente não sabia, a gente teve que inventar do zero o documentário. O que já estava inventado. O que já estava inventado e bombando e tal. E aí a gente falou, cara, se botar uma trilha sonora para dar um clima e tal, aqui tem que botar uma imagem. E aí a gente chegou no final e falou, isso é um documentário e tal. E a gente não quis chamar de documentário, porque a gente falou, cara, documentário é uma coisa chata, né? Tem geral, a maioria. Aí se tu pegar nossas entrevistas de 2016, 2017, a gente fica fugindo do documentário. Não, é outra coisa lá e tal. E a gente também não queria chamar de filme porque era pretencioso. E a gente achava que criava expectativa de ficção. Então ficava uma coisa meio... Como é que a gente chama esse negócio? Hoje a gente aceita e, obviamente, aceita a realidade, né? Bater o Pix é documentário, né? Não. Chama do que quiser, aceita a realidade, que é documentário. Mas, cara, foi logo no começo, aí em 6 meses, nosso primeiro lançamento, a gente fez 1.300.000. Caraca. E aí a gente pegou esse dinheiro, alugou um escritório, contratou as primeiras pessoas. Quando elas chegaram para trabalhar, nós nos trancamos na sala de reunião, não é uma piada. Eu e os meus sócios, a gente falou, cara, e agora? O que a gente fala para esses caras fazer? Será que eles vão fazer? Vão obedecer? Tipo, a gente vai falar, faça isso, e o cara vai começar a fazer, às vezes... Aí vocês inventaram também ser chefe. Isso, nesse dia. Inventaram empresa. E a gente começou a testar meio o pé na água, assim, né? Cara, tem como tu fazer uma pesquisa de tal coisa? Meio que sem acreditar que existia... de fato, essa relação que tu podia pedir para as pessoas fazer alguma coisa, né? E elas receberem em troca disso. E aí, nesse segundo ano, a gente pensou, cara, foi sorte de principiante. O pessimismo imperava, né? Sim. Então, quando a gente estava lançando, a gente pensava, ninguém vai comprar essa merda. Até porque não tinha muito o que comprar. A gente vendeu as palestras na íntegra e tal, porque o melhor a gente queria dar de graça, né? Falou, isso que ano? Desculpa. 2016. A gente falou, ninguém vai comprar. Ninguém vai comprar. Aí lançou, compraram. A gente falou assim, cara, o pessoal se comoveu. Quis ajudar. Viu nossa justificando. Quando a gente lançar de novo, o cara vai dizer, pô, já ajudei e tal, qualquer coisa do gênero e tal, né? E nós, para nossa sorte, tivemos boas mentorias, a gente conversou muito com o Rafael Nogueira. Sim. E o Rafael Nogueira fez uma primeira provocação que era, os brasileiros não têm o mesmo amor aos pais fundadores do país que os americanos, mas eu não concordo com os porquês e tal. Legal, ficou na nossa cabeça. Aí a gente fez uma enquete para membros, nessa enquete saiu lá que eles queriam saber sobre a história do Brasil, ficou na nossa cabeça. Aí a gente foi conversar com o Luiz Felipe de Orleans Bragança, que tinha sido um dos entrevistados, e aí ele nos contou, a partir da perspectiva de um herdeiro da família real, que ele entendia sobre a história do Brasil e tal, a gente foi até altas horas da madrugada falando com ele. E aí chamamos o Thomas e compomos esse time de conselheiros, né, para fazer um novo documentário. O Thomas, o Rafael e o Luiz falando, não, vocês vão nos ajudar aqui a fazer esse documentário. E na época, eu lembro de conversar com várias pessoas, especialistas em marketing digital, essas coisas assim, né? E o cara falou, cara, essa é a pior ideia que existe. Tipo, vocês falaram de política, que era um assunto que estava na onda e tal, né? Mas falar de história do Brasil, cara, e ainda vender isso, o cara pagar, sei lá, R$500 para sair com aulas de história do Brasil embaixo do braço, mas a gente foi e fez. Nos apaixonamos pelo Brasil nessa época, viajamos 43 cidades, 3 países, etc. Fizemos tudo e lançamos em setembro de 17. Foi a última cruzada. Sim, foi um sucesso. Foi um sucesso. Vocês até relançaram agora, né? Relançamos agora em 2022, uma nova versão. Cara, foi um sucesso absurdo.
E aí no segundo ano a empresa já faturou 4 milhões e alguma coisa, depois 7, depois 30, depois 70 e esse ano vai fazer, tá em 120, vai fazer uns 140 e poucos, acho. Hoje a gente está fechando, hoje a gente está com 480 e tantas mil assinaturas, vai fechar 500 mil assinaturas em breve. Já temos mais assinantes pagos que todos os jornais veiculados no Brasil, quando somados impressos e digitais. Caralho. Então o Globo, Folha, Estadão, etc., a gente já tem mais assinante do que eles, né? Plataforma de streaming nacional, tem as gringas, Netflix e tal, mas nacional, nós só somos menores do que a Globoplay. E com isso foi muito trabalho, né? 2019 viemos para São Paulo e tal, a história é longa, assim, muita gente nos ajudou. Eu brinco que foi um momento que muita coisa se uniu, assim, tinha uma demanda muito forte por conteúdo, nós éramos bastante ambiciosos, queríamos colocar a empresa à frente de interesses pessoais, enriquecimento pessoal, essas coisas e tal, né? Encontramos muita gente boa para contratar no caminho, encontramos muita gente legal que nos abriu as portas para conversar. Encontrou tanta gente boa, por que contratou o Carlos, bicho? Cara, porque agora com 300 funcionários... Aí tem que ter os caras para limpar o Parou chão, de peneirar, né? Carregar areia. Pensei que fosse parte da cota, não tem a ver com a cota. A velocidade traz um cota pouco... de gênios. Cota de árabe. Cota de gênios. A velocidade traz um pouco esse passivo da falta de qualidade, né? Então... Não, isso muito me agrada. Fico muito feliz pela... Mas, desculpa, Vai lá, quer vai lá. falar? Não, uma coisa que me chamou a atenção desde o começo, que vocês fizeram, e que foi, para mim, foi uma mudança de paradigma, inclusive na direita, principalmente para a direita, que vocês filmaram bonito. Que tinha coisa estética. Que foi assim, que eu sempre falei, pô, não dá pra gente, sempre os conservadores, né, ficarem com essa estética, mesmo o Olavo, né, o Olavo que, pô... que o Olavo o conteúdo é tão rico, Olavo né? O microfone falhando lá. Que o conteúdo dele é tão rico que... Mas por que não, né, ser rico e bonito, né? José Munir Nasser, né, que tem que botar o fone de ouvido na altura máxima e ficar... Exato. Num quarto escuro, sem nenhum barulho. Então, pegar os detalhes. Isso foi uma coisa legal. Mas aí vocês meio que foram para a bolha, né? Queiram ou não, e eu acho que muitos dos documentários de vocês, se você olhar, se ninguém soubesse que fosse Brasil, é que nem texto do Olavo também, né? Se não sabe que é Brasil Paralelo, você mostra para um cara, ele vai falar, não, tá equilibrado, porque vocês não são... Né? Como é que como é que a gente, não só vocês, né? Como é que a gente sai? Tem como a gente sair dessa bolha? É que eu acho que as pessoas tentam te empurrar. Primeiro que é meio comum aí na história recente do Brasil, como não existia nenhum pensamento mais próximo à direita circulando, existia, óbvio, pensadores, escritores e tal, né? A gente até falou Munir Nasser. Mas na Nova República circulando tinha muito pouco espaço. Quase nada. Quase nada e tal. E aquele que aparecia, ele aparecia sempre como apesar do conservadorismo, nunca era essa pauta, Isso, né? Então, por exemplo, tinha o Nelson Rodrigues, que era um excelente cronista, apesar de algumas coisas lá, etc e tal. Paulo Francis, e aí... mas ele era meio... O próprio Nelson Rodrigues, ele era meio iconoclasta, né? Ele fala essas coisas só para provocar. O teatro dele meio subversivo, então funcionava. O Francis falava, é um personagem. Otto Maria Carpo, mesma coisa, assim, né? Então, tinha aquela aceitação do tipo... esse cara dá uma esquerdada aqui, mas tem uns pontos conservadores ali, já não dá muita bola e tal. E isso tem também um pouco de trauma da ditadura militar, sem dúvida nenhuma, e da nova Constituinte, etc. Mas com as redes sociais, as pessoas começaram a ter acesso a outros tipos de pensamento, né? E o nosso know-how nunca foi ser intelectual, assim, tipo, pô, olha só, eu sou o cara dos livros, etc., eu quero levar uma ideia para as pessoas. A gente tinha uma vocação empreendedora, e quando a gente viu essa demanda, eu lembro que tinha uma frase que nos marcava muito quando a gente começou. A gente escreveu ela na parede. 6 milhões de pessoas foram às ruas na época do impeachment. Elas não têm o que assistir. A gente tinha essa frase escrita na parede e era um mote nosso, né? E aí a gente começou a ir atrás e ver que muitas dessas pessoas, a primeira desconfiança que a gente teve cara, vai ver, é tudo maluco, né? Por que eles não têm espaço, esses formadores de opinião? Vai ver, é tudo maluco. Mas indo atrás e começando a conversar com as pessoas...
Ah, tinha os malucos, tem ainda, né? Mas tu vai atrás e começa a conversar com as pessoas, tu encontra pessoas qualificadíssimas. Sim. Algumas, inclusive, com muito lattes, muito currículo, outras sem currículo lattes, mas com uma vocação autodidata imensa. E tu vai encontrando coisas que te surpreendem mesmo, né? E bibliografias que vão te apresentando novas perspectivas, etc. Que, no nosso entender, a gente podia ser uma caixa amplificadora de mensagens que estavam meio que enclausuradas em torres de marfins, de intelectuais, de coisas assim. A gente falou, cara, vamos ser democratizador desse conhecimento. Então vamos botar uma câmera boa, um áudio bom, uma trilha sonora, um storytelling e vamos tentar levar um pouco mais de nível intelectual para frente, né? E aí tem 2 princípios nisso que nos baliza, que eu acho que é para sair da bolha, da nosso ponto de vista, né? Primeiro, essa fusão de educação com entretenimento. Sempre vai existir o papel da educação séria e comprometida de uma vida intelectual, mas não é o que a gente pretende, tá? Que é o cara lá que realmente vive da investigação e leva adiante os patamares do conhecimento, né? Esse cara existe, é importante. Mas o nosso papel ele é outro. Nosso papel é pegar ideias ótimas, que circulam bastante, ou até contraditórias, mas que têm pesos interessantes, e embalar elas de uma forma que as pessoas possam ter acesso. De uma forma que não seja tão chato, né? Porque se tu falar pro cara assim, ó, pô, olha só, tem um debate aqui, ó, sobre democracia constitucional, monárquica e com poder moderador e não monárquica, etc. E tal. E tu falar para ele que existe isso e passar uma bibliografia pro cara, eu não sou muito otimista que isso vai chegar em muitas pessoas. Sim. Mas se de repente tu montar um vídeo, conversar com pessoas interessantes, etc., e levar isso adiante, tu consegue, sei lá, 1 milhão de visualizações e muita gente vendo, entendeu? Então esse é o nosso princípio, fundir educação e entretenimento. Para sair da bolha, eu acho que a gente tem que perder também o medo de diálogo. Tá? Então agora um dos últimos documentários que a gente fez, nós entrevistamos o Michel Temer, ministro Aires Brito, que foi candidato, ex-presidente do STF, candidato do Partido dos Trabalhadores em 1990. E poeta. Poeta. Um grande Nelson Jobim, que hoje é presidente da BTG, declarou voto no Lula, mas um monte de gente, tá? Tem que sair dessa bolha e conversar e dialetizar em cima disso e não ter medo de expor o contraditório, sabe? Sim. Até e esses caras têm o que dizer, de alguma forma, né? Quer dizer, não é... Eu acho que tem uma autocrítica são na direita para ser feita, sinceramente, tá? De assim, acho que tudo surgiu, muito estopim, muita novidade, muita coisa para ser descoberta, mas a principal autocrítica, que não é minha, eu estou tirando isso já de pessoas que já pensaram isso, mas eu vejo que se aplica muito bem ao momento, é que falta reciprocidade com o pensamento alheio. Se você não compreendeu o pensamento alheio, você não tem condição de debatê-lo, né? O Olavo escreve isso no Futuro do Pensamento Brasileiro, um livro dele. Na verdade, é uma parte do livro que é uma palestra que ele dá na França, e ele fala sobre isso, e aí ele fala isso e ainda provoca com uma frase que eu acho genial, que é: a fidelidade a uma ideologia ou um partido se constitui de ser fiel às constantes infidelidades que esse partido ou ideologia vai cometer para se manter no poder. Né? Então, para você ser muito fiel, eu sou muito fiel ao conservadorismo, eu sou muito fiel ao liberalismo, eu sou muito fiel ao partido tal, ao líder político tal, pressupõe que você vai compactuar com uma sequência de infidelidades que ele mesmo vai cometer para poder estar no poder. Né? Então, eu acho que essa autocrítica faltou bastante. Assim, faltou não, porque é tudo muito recente. Né? Também mas eu acho que talvez seja um momento bacana. A esquerda tem muito esse hábito, né? Sempre que eles têm um baque de... seja político, social, eles autocrítica. Tem. A direita é muito tá nascendo, né? Você pegou o Olavo que abriu a picada, né? Claro, ele herda uma tradição, ele leu muito Merapena, essa galera toda, enfim. Pô, cheguei a ter uma entrevista agendada com o Merapena e não aconteceu porque ele faleceu. Aí fica difícil. Pô, também tu tá de desculpinha, hein? É fogo, né? Esse pessoal que não quer trabalhar. Quem quer ajudar. Um jeito que não quer arrumar desculpa. Exatamente. Mas é tudo muito, muito nascente. Então, você tem uma onda que vai um monte de gente no barco, e agora é o momento que, cara, vários saltaram e você fica só a galera que tem alguma substância que tá afim realmente de querer fazer alguma coisa. E nisso eu tô muito maluco, tá? Tem uma coisa que eu tento sair fora desse negócio de tipo assim, ó, quando vem mídia, coisa assim, falar,
É que, claro, para simplificação faz sentido dizer que a gente é mais à direita. Faz. Sim, sim. Mas é que o cara bota o que ele quiser nessa palavra, entendeu? E dentro da direita também tem o cara que fala assim, ó... Pô, sabe que eu sou puta racista, agora que tem esses caras aí, eu vou colar junto, entendeu? Sim, eu também, cara, eu acho que mulher não pode fazer nada, então eu vou estar junto com esses caras. Daqui a pouco tu vai aglutinando uns malucos na volta, que se tu não tiver princípios bem claros, tu tá num lugar meio... Exato. E tem uma coisa que eu aprendi há um tempo, lendo um livro de comunicação, nada a ver com política, mas eu importei o conceito pra política, que é... Tu tem uma loja e tem um cliente muito chato. Ele vai lá e reclama, cara, o botão aqui ele devia ser branco e tal, não sei o quê. Aí tu atende esse cliente. Esse botão vira branco. Todos os outros não estão reclamando, só ele. Aí vira branco. Aí no outro dia, ele fala assim, ó, cara, todo botão aqui tinha que ser branco. E aí tu vai lá e atende ele. Daqui a pouco tu tá atendendo só ele. Sim. Então, na minha opinião, o radical é a mesma coisa. Ele tá sempre pedindo radicalização. E aí você, se quiser atender esse cara, você vai se radicalizando, e ele não vai parar de te pedir mais radicalização. Daqui a pouco, cara, é a teoria do urso polar lá que caminha no mato, como é que é agora que é o tempo Amazônia lá? A girafa? Girafa na Amazônia. As girafas na Amazônia, é a terra em formato de diamante, sei lá, entendeu? O cara vai te pedir cada vez mais radicalização. Sim. Então, e eu acho que isso, para qualquer movimento político, ou para qualquer empresa de mídia, ou para qualquer indivíduo, é um erro ceder a essa constante pedida de radicalização de uma minoria barulhenta, sabe? Eu acho que a gente tem que saber se posicionar, quem quer estar posicionado dentro do jogo. Existe um jogo. O jogo é Brasil, ele tem uma cultura com diferentes pontos de vista dessa cultura, com uma determinada herança de pensamento. Sim. É uma democracia constitucional, existe uma Constituição, existem os poderes estabelecidos e os problemas são mais ou menos já postos. Em cima desses problemas, o que nós temos a falar? E é isso, preencher o imaginário também. A gente fala muito de imaginário, eu não gosto muito dessa expressão, me irrita, virou um clichê. Mas é porque mas virou o clichê. processo que, por exemplo, o Brasil Paralelo e algumas outras iniciativas fazem, é pegar justamente isso e parar de ter o cara chato dando aula na internet o tempo inteiro. Porque é o que eu falo, cara, ornitólogo a gente tá cheio. Agora passarinho tem 2 ou 3. Entendeu? Enquanto você não botar os caras para olhar para cima, não vai, eles vão olhar porque a esquerda oferece, cara, porque tá lá, cara, entendeu? A Globo, que eles estão fazendo. Tem um erro que eu acho que a Globo cometeu que é muito grave na trajetória deles, tá? Eu admiro muito a história do Roberto Marinho em geral. Sim. E gigante. Claro que depois na mão dos herdeiros tudo né? Tudo Herdeiro, né? Isso é quase mas tem uma coisa que eu admiro muito na história dele, que é ele e até foi uma temática que o Boni trouxe no último Roda Viva que ele participou já fora da Globo, né? Que tinha que tomar cuidado em subestimar o público, ele ficava avisando isso para as pessoas. E, cara, hoje tu olha a Globo, hoje não, já há uns anos, né? Há uma subestimação completa do público, né? Então, se o programa é de piada, tudo tem que dar a entender que é piada e tem que ser o mais escrachado e óbvio possível e tal. Claro que é pela abrangência e tamanho do público, mas subestimaram demais o público. E eu não acho que precisa subestimar tanto, entendeu? Não. Eu acho que, no máximo, você pode trabalhar ali para ter conteúdo com camadas de interpretação. Pô, tem gente que vai assistir, vai pegar coisas muito profundas, entrar em reflexões que, às vezes, ele mesmo inferiu com o próprio repertório. E tem gente que vai pegar uma mensagem geral, e não tem problema. Mas você não pode deixar de levar para as pessoas simplesmente para... Sabe aquele argumento? Eles não vão entender. Nossa, não, isso é horrível. De uma arrogância. Mas você acha que a arte brasileira, em geral, está nesse nível. Você acha que foi isso? Você acha, eu tenho muita dúvida sobre isso. Eu não acho que a Globo começou a subestimar o público dizendo que eles não vão entender. Eu acho que a produção do conteúdo foi feita para cada vez mais ser uma indústria de massa. E como indústria de massa, o objetivo do cara é alcançar o máximo possível, ganhar patrocínio, a conta financeira, e deixou de ter importância com a qualidade do conteúdo em si. Mas isso, no fim, não foi um tiro no pé? Quer dizer, é mais ou menos a história que você falou do cara atender só um cliente. Não só a Globo, mas as empresas tradicionais de mídia, elas não estão fazendo isso, atendendo um cliente, atendendo uma minoria barulhenta. Eu vou fazer uma provocação em cima disso, que é o seguinte... como os woke... Sim, olha a qualidade, qualidade, a despeito da velocidade técnica e das questões técnicas, estou falando de qualidade narrativa e poética, né? Das novelas nacionais. Não tem mais. 0,00, né? Mas já foram, cara. Um panfletinho. Cara, já foram melhores,
Mas agora eu quero te dizer assim, o americano não tem isso também? Tem. Mas compara o que ocupa o espaço cultural deles, que são as séries, por exemplo. Sim. Cara, você pode ser crítico também, dizer, não acho grande coisa, mas, pô, compara um com o outro. Sim. Né? Compara um com o outro e você vai ver que tem uma preocupação em desenvolver personagens mais complexos. Sobre o que você falou da Globo, eu acho que o desafio é o seguinte, né? A Globo era um jornal, depois virou uma concessão pública de televisão. Isso. E virando uma concessão pública de televisão, eles pegaram muito espaço, conseguiram praticamente o monopólio da audiência brasileira durante 2 décadas. E aí vem um desafio, né? Como é que tu fala para um país totalmente desigual, com uma parcela muito grande de analfabetos, uma parcela muito grande de gente desescolarizada, aqueles que são escolarizados também, às vezes, muito aquém de compreensão, e mantém uma audiência de 150, 160 milhões de pessoas te assistindo. Então, isso é um desafio. Esse número hoje? Não, esse era o número na época, né? Na época. Hoje Na época que eu digo, 20 anos atrás, Sim, né? 20 anos. Então, como é que você mantém essa audiência? Eles fizeram a aposta deles. Indústria de massa, tem que ser tudo muito acessível, etc. e tal. Acho que apostaram errado. Acho que perderam uma oportunidade grande. E aí você vai ver essa última entrevista do Boni no Roda Viva, que foi no passado. O que ele fala? Tu vê, o cara continua com a visão certa. O cara dirigiu a Globo durante não sei quantos anos e continua com a visão correta. Ele fala, olha, as pessoas estão indo para a internet porque as pessoas querem interpretação das coisas. E quem está interpretando e explicando para elas é a internet. A televisão não está conseguindo interpretar. A televisão fala, o PIB subiu, superávit, não sei o quê, e aí a pessoa vai na internet e o cara explica o superávit, se é importante, se não é, por quê, etc e tal. Então as pessoas descobriram que elas podem ter a explicação das coisas. E no fundo, existe uma opressão que é maior que todas, que é a opressão de não fazer ideia do que está acontecendo. Então, quando deixa o cidadão sem fazer nenhuma ideia do que está acontecendo, ele se sente um tremendo oprimido. Mesmo que ele não reconheça esse sentimento com essas palavras. E quando ele começa a ouvir explicação, ele fala assim, opa, agora eu estou me sentindo do cidadão, agora eu estou empoderado no sentido da palavra, né? Eu não sei, eu tenho uma visão um pouquinho diferente dessa história da Globo. Eu acho que o que fez eles caírem muito foi a politização de tudo, a lacração total. Porque assim... nos anos 90, que foi o auge, eu acho, entre 80 e poucos e 2000, né? Eu acho que foi onde eles... A programação foi crescendo em qualidade narrativa, em qualidade técnica. Nos anos 90 era uma qualidade... Mas tinha o Faustão e tinha o TV Pirata. Entendeu? Você tinha, que era mais o TV Pirata era mais cabeça, era humor escrachado, nesse sentido, mas era para o pessoal uma elite maior. Fim dos anos 80, né? Foi o auge da Globo. Então, tinha alguns programas experimentação um pouco mais intelectualizados e tinha a coisa do povão. A novela das 8 era um pouco mais assim, mais, sei lá, mais política até, e a novela das 6 era um pouquinho mais... De época. A das 7 era de história. A das 7 era meio engraçada, né? Tinha um lance do mundo. Desculpa, a das 6 era histórica, a 7 era engraçada. A das 7 era engraçada e a das 8 era uma coisa tudo social. Só que tudo isso... né? Porque às 6 horas é a hora que a mulher está fazendo a comida, às 7 horas é a hora que o marido chega e o marido não quer pensar, então precisa ter uma novela. Eles são muito bons nesse sentido. Não, mas além disso, agora eu quero pensar. O que irrita o cara que está assistindo, eu acho que irrita nós e deve irritar o cidadão comum também, é falar assim, cara, você é burro, você é racista, você é um... Cara, ninguém aguenta isso o dia inteiro, o cara cagando regra. Isso é um movimento bem recente até da Rede Globo, né? É que tem um problema também no jornalismo brasileiro, acontece em alguns outros países, mas não muitos, que é o mito da imparcialidade. Sim. E aí, cara, qual é o problema da imparcialidade? A princípio, ela é uma ideia maravilhosa. O problema é que a coisa já começa nos critérios de noticiabilidade. O que você vai noticiar? O que você escolhe já é um recorte. Já é parcial. O segundo é qual é o tempo que você vai dar para cada coisa. Já é uma outra decisão de peso e de valor. O terceiro é filosofia da linguagem. Qual é a linguagem que você vai usar para vestir os fatos que você está tentando narrar? Já é uma terceira questão. E assim vai indo, né? Para quem você vai comunicar, etc. Então a imparcialidade, não que não seja possível buscar uma zona de seriedade do trabalho que se aproxime de uma imparcialidade, mas
isso não pode juntar com a ambição que a Globo às vezes tem, na minha interpretação, de dominar a cultura do país. Entende? São coisas diferentes. Então, eu sempre falo, eu não acho que a Globo é petista, tucanista, etc. e tal. Eu acho que é uma empresa gigante, que ninguém administra direito. Eu já tive inside informations assim, de como é que os herdeiros lidam com a Rede Globo, que ninguém administra direito. Um monte de jornalista se forma, vai trabalhar lá dentro. Se forma dessas faculdades que Se a gente forma sabe nessas como são. faculdades, muito mais com a o efeito do que a causa, né? Com a ideologia predominante, etc. Vai trabalhar lá dentro. E a Globo, enquanto estrutura, se mexe muito na questão de perder mercado ou ganhar mercado. Então, se está perdendo mercado, ela está... Lembrar que a Globo, cara, na época da Lava Jato, aí socou no PT, que, meu Deus do céu, né, cara? Todo dia. Eu até brinco com essa coisa da fake news, né? Uma hora vão ter que decidir, porque se o Lula de fato for inocente, a Globo tem que ser condenada em 2018 pelo exatamente. Que veiculou. De 2014 a 2018, né? Se a lei das fake news, anos. se os caras vão condenar tudo que é fake news e o Lula for de fato inocente... Eu vejo a emissora deve ser caçada. Exatamente. Eu vejo esse fenômeno, assim, muito claramente como global. Você pega todas as emissoras de televisão, por isso que eu não acho que é só a Globo. Você pega a TV 5 na França, cara, sempre foi uma catástrofe. Sempre foi uma catástrofe. Mas é outro... A Globo não era dá meio para fora da comparar curva, muito. Mas ela nunca atingiu 100% da população francesa. Os imbecis. Sim, mas aí é um fenômeno. Todos seguiram o mesmo modelo. Mr. Bean passava na BBC e era engraçado, mas era toda noite. Mas era toda noite, é considerado o cara o herói, não sei o quê. Essa imbecilização vem muito da indústria de massa. Eu vejo isso, a Globo teve essa oportunidade de não só juntar a indústria de massa, mas olhar para o quadro político e falar, eu vou tentar orientar. Talvez não pelos herdeiros, que cada um depois, cada um foi pro lado mesmo, e o Lula salvou os caras lá em 2012, 10, ele fala isso com aquele peste do BNDES e tal, e salvaram os caras tiraram os patrimônios, que era tudo, eles eram fiadores, né? Então eles deixaram de ser fiadores dos empréstimos e ali foi a grande ponto que salvou a Globo. Mas ele viu essa oportunidade, talvez até para a turma que tomou conta do conteúdo. É pulverizado, acho que cada setor tem. Você tem o setor de jornalismo, que é isso, é formado por essa galera. Todos são enviesados, né? A gente sabe qual é o viés dos caras. A gente tem uma visão, às vezes, que a empresa é toda organizadinha. Agora, se você chegar provavelmente no chefão lá, o cara que cuida da conta, ele deve estar desesperado. Eu tive uma conversa... Para de falar aqui, eu tive uma conversa, foi uma das conversas que eu mais aprendi na minha vida em 5 minutos. Eu estava na faculdade, entrei com uma expectativa altíssima e tal, já gostava de estudar filosofia, essas coisas, entrei na faculdade de administração. Era na SPM. Faculdade para o mercado e tal, né? Aí tinham professores que eu gostava, mas a maioria eu achava um pouco... Todo estudante de administração tem uma certa síndrome preocupante, que é o seguinte: se eu estou estudando aqui para ter uma empresa e ganhar dinheiro, por que todo mundo que está me ensinando é pobre? Essa é uma preocupação que permeia um pouco ali a cabeça do estudante mais atento, entendeu? Sim. E aí tu fica um pouco preocupado e tal, né? E aí, beleza. Aí uma vez, no 7º semestre, quem ia dar aula, o diretor-geral da universidade, ele dava aula no 7º semestre para sentir como os alunos chegavam no 7º semestre. Ele é um militar formado aqui no ITA, com doutorado, etc e tal. O cara projetou um helicóptero no projeto de doutorado. Uau. E aí, o cara é realmente muito bom. Hoje tem uma empresa de bastante sucesso. Eu não dou mais detalhes só para não achar ele. Sim. E aí, quando ele foi dar aula, eu vi que a aula dele era muito diferente. A gestão da inovação, ele abriu com a leitura de um texto do Sherlock Holmes e perguntou o que vocês entenderam disso aqui. E aí o pessoal começou a debater, etc e tal. E na primeira prova que ele fez, ele perguntou, a primeira pergunta era, o que é inovação? E eu respondi, e ele me deu errado. E aí eu falei, professor, mas eu respondi certo. E ele falou, sabe por quê? Porque tu usou 4 linhas para responder. O começo, a primeira linha está certa, mas se tu gastou mais 3...
o excesso é tão errado quanto a falta. E eu falei assim, pô, que filho da puta. Mas, ao mesmo tempo, eu saí dali com uma sensação de, pô, esse cara é diferenciado, ele tá tentando... Dá alguma lição de verdade. Provocar. Não é só o conteúdo que ele tá passando. Isso, é toda marquei a um forma café do... com o cara. O cara ocupado e tal, marquei o café com ele e fui muito audaz e perguntei, professor, por que ele era um cara bem sucedido e tal, por que os professores são ruins? Desci todas as críticas que eu tinha aos professores, né? E aí ele me olhou e fez a seguinte questão, falou assim, ó, Lucas, me monta uma lista de 100 professores, assim, do jeito que você está falando, e eu contrato todos amanhã, só me trazer. Cara, foi tão rápido para entender o problema. Entendeu? Não tem. Porque eu falei, Todo porque o professor passa, aqui tinha né? que ter A gente experiência passa. de mercado, o professor aqui tinha que ter oratória, tinha que não sei o quê, tinha que preparar melhor as aulas, tinha... Ele ouviu tudo e falou assim, me monta uma lista com 100 professores, eu contrato todos, pode me trazer. E aí, cara, eu saí dali com a cara no chão, mas em 5 minutos entendi o recado. Falei, o problema está mais embaixo. Tá mais embaixo. Tá mais isso aí. embaixo. É o que eu falo da Jornalismo é a da mesma Globo. coisa. Exatamente. Jornalismo é isso, jornalismo, entretenimento. A metáfora que me veio à Geral. cabeça é o cara, aquele acidente da TAM aqui, do reverso, né? Sim. Que tava, o cara chega, todo mundo das faculdades, e fala assim, cara, a gente tá sem... o pessoal não tá assistindo a gente, tá sem... Como é que é o nome disso? Audiência. Tá sem audiência. Então, a gente precisa lacrar mais. A gente precisa ir fazer mais o que a gente aprendeu na escola. Então, o cara vai lá no reverso, pinado e E aí estoura, vai embora. Eu acho que é menos do que uma coisa assim, não é, temos um projeto. Não é um projeto. Quer dizer, tem um projeto, mas o projeto são de 3 ou 4 e o resto acaba abraçando porque falta gente qualificada. Falta gente qualificada, cara. E, cara, me desculpa. Espero não ofender ninguém, mas o emburrecimento das pessoas é uma coisa latente. Sim. Não, saiu o QI agora. Recentemente, patente. o Brasil foi o único que... Não é latente. Patente. Cara, aquele gráfico ali era verdadeiro? Eu achei que fosse uma brincadeira. e Isso é um fenômeno não só nacional. Não, isso é um fenômeno mundial. É Não, não. assustador, O cara. QI no Brasil foi o Não, único... sim, foi lugar- O que retrocede, né? Retrocede, Isso. Mas Depois assim, confere aí se é verdade. Não, mas é se mesmo. eu existe. converso com muitos professores, alguns deles esquerdistas. Eu tive uns professores, e gosto muito deles, por sinal, que na Revolução me fuzilariam. Sim. Né? Quem nunca? Estudei muito com o Zé Paulo Neto, que é um comunaço da UFRJ. Tudo que eu aprendi de Marx, bibliografia, etc. e tal, veio dele. Eu não sei se ele é comum, acho até que não, mas com certeza é progressista, o Clóvis de Barros Filho, que sim. Olavo até tretou uma vez e tal. Clóvis de Burros, né? Que ele Isso. chamava. Professor de Campinas, né? Isso, e outros tantos. Da Unicamp. E aí, cara, todos eles, de esquerda e de direita, falam a mesma coisa. A aula que eu dava em 1980, 1990, não pode mais ser dada hoje. Não tem como. O aluno não vai compreender. Não vai compreender. Então, por exemplo, o Clóvis, que é professor de filosofia, o Zé Paulo Neto, que é professor... Detalhe, Zé Paulo Neto é professor de doutorado. E ele fala assim, ó, eu pego o aluno aqui e eu tenho que dar... Se ele vai fazer instrumento de pesquisa, eu tenho que dar um instrumento de pesquisa do zero. Sim. Ele chega sem saber fazer pesquisa. Sim, cara, o isso é uma tragédia, né, cara? É uma tragédia. Eu tenho... Então não é uma visão... assim, quando... a direita está falando. Não, os professores todos, de todos os campos, falam, cara, eu não consigo mais dar a mesma aula que eu dava antes. Eu tenho vários amigos... Desculpa. Vários amigos que dão aula de doutorado, que são doutores, e falam assim, ó, já falavam, você não dou aula mais para graduação. Alguns já falam, não dou aula nem para o mestrado. Não quero nem conversar com o cara, porque o nível é muito ruim. E ele tem caído, assim, aos olhos vistos. Não tem nem discussão sobre isso. Isso é direita, esquerda, todo mundo na mesma pauta e dizer, olha... Não tem então, não seria uma coisa para o diálogo? Não, é só isso. O diálogo esse é um ponto de diálogo, né? Mas aí tem a falácia do investimento na educação que eu não acredito. Que é as universidades brasileiras, segundo o relatório da própria CDE, o relatório da CDE, olha só o que o cara falou. Falaram assim, vocês estão investindo mais, CDE, mais do que precisa em universidade. Foca mais no ensino de base, que vocês são os lixos completos. Os lixos completos eles não falaram. Ele falou, foca mais no ensino de base lá, porque lá tá muito ruim a coisa. E alivia o investimento do CDE, porque vocês estão investindo em patamar de primeiro mundo.
Só que vocês Para não resultado de quarto, quinto. Não, para resultado de centésimo segundo. Né? Então, vocês estão tendo resultados horríveis investindo muito em universidade. Vocês estão investindo em primeiro mundo para estar em centésimo tanto lugar. Foca na educação de base, etc. e tal. O que o governo fez? Continuou focando em universidade. Por quê? Porque a universidade é eleitoreira. Sim. Só que como é que você vai chegar... Bom, aí é o óbvio, Aquele né? Como é que você vai chegar diploma, na universidade, isso. etc. e tal. Cara, o sintoma do cara... É o pé de barro, né? O sintoma do cara não conseguir passar no vestibular já é sintomático, entendeu? É prescritivo, cara. Tem uma matéria no livro A, você tem que memorizar parte dela e transpor um percentual adequado para a prova B. Não é exatamente um desafio olímpico, entendeu? Intelectual. Mas É treinamento, né? É treinamento. Mas é porque... Mas qual é a minha interpretação? A minha interpretação é, por que ele não passa? Não é burrice no sentido de conteúdo. É porque ao longo de toda a vida escolar ele não adquiriu o hábito de estudo. Se ele tivesse absorvido o hábito de estudo, seria um desafio razoavelmente tranquilo. Olha para o livro A, passa para o B. Falhei aqui e tal, beleza, primeiro ano não passei, vou passar no segundo, etc. Mas hoje o que a gente vê é que nas universidades federais, quem normalmente passa, há várias notáveis exceções e tal, mas quem realmente passa são pessoas que tiveram escolas privadas com performances melhores, 2 anos de cursinho pré-vestibular, tentaram 2, 3 vestibulares, etc. E tal. É isso que a gente encontra na federal normalmente, né? Nas grandes. Né? Então, mostra uma deficiência completa da adquirência do hábito de estudo ao longo da vida. A escola não monta a gente para ter a capacidade de estudar, entendeu? E hoje está fazendo o SG, né? Em vez de fazer o contrário. Está ensinando que o clima vai morrer. Eu tive escola e uma questão do pré-vestibular é um clássico. Como é que a gente começou a melhorar a questão do pré-vestibular quando chegava o aluno? A gente falou assim, cara, o que está faltando para esse cara passar no vestibular? E a gente percebeu o seguinte, se começasse a ter uma aula, olha que loucura, de organização do tempo. Então a gente tinha que ensinar para o cara como, não era só o que ele estava ali na preparação do curso. Tem 17 como, eu tinha que organizar o tempo dele. Então você estava com o cara, botava... Com 43, botava um coordenador do lado do cara e falava assim, cara, qual é o melhor horário que você estuda? Ele falou, não sei. Que horas você aprende melhor, de manhã, de tarde, de noite? Aí pegar você vai estudar 2 horas isso aqui. Mas isso é tão sintomático, não é só lá. Quando eu vejo o cara faz um curso na internet, qualquer um, o que ele pede toda hora? Pô, me dá uma lista de livros para ler. Sim, sabe por que você lê a lista, cara? Monta a tua. Quer dizer, você não consegue nem montar a tua bibliografia básica, das prioridades daquilo que você entende que vai seguir a tua linha de estudo. Cara, se comprar uma curiosidade, não é nem prioridade, é a tua curiosidade. Você parece que o cara não tem curiosidade. Quando alguém me pede uma lista de livros, tu quer descobrir toda a bibliografia sobre um tema, tu compra um livro na Amazon sobre o tema, qualquer um, e a partir dele tu busca as citações que ele fizer e nas citações tu vai descobrir todos que existem. Um só, qualquer um. Não precisa nem ler o livro, vai atrás, vai lá onde está a bibliografia. Vai ler as notas. No LinkedIn tem lá, né, o teu nível de conexão, first, second, third, não sei o quê. Cara, qualquer livro vai estar third connection com todos os outros. Principalmente os mais importantes, né? Isso, o cara compra procura ali a sua filosofia política, compra o primeiro, olha as citações do cara e vai indo atrás. E aí os outros vão citar outros, os outros vão citar outros, e pronto, você descobriu todos. Abriu o labirinto. Eu queria fazer uma pergunta que remete ao início do programa, quando você falou a questão do documentário da Primeira Cruzada, né? A última cruzada. E eu queria falar com você, que é o seguinte, o Brasil, durante muito tempo, desde Gilberto Freire, da questão do homem cordial, né, mas toda sempre cordial do Sérgio Boa. Mas Gilberto Freire escreveu, é sempre essa busca pela identidade, né? A busca pela identidade do brasileiro. Exatamente, quem somos. E isso foi um grande vazio, porque você tentou criar uma identidade nacional, o Vargas tentou criar uma identidade nacional, sempre teve essa discussão sobre identidade nacional. Quando você chega o período da esquerda, essa identidade nacional, você teve 2 fenômenos, né? Uma elite que simplesmente, já na globalização, cortou vínculos totais com o Brasil, falou, cara, agora a gente é europeu, é americano, vamos para Miami, Sunny Island, comprar apartamento lá e a gente vai virar woke total, né? E teve essa projeção mais internacional para o liberalismo. Não que não houvesse antes, porque a gente, durante muito tempo, ignorou os franceses. Todo mundo queria ser francês. Tinha a França. Era muito chique, né? Ler o jornal francês e tal, enfim. Mas todo mundo teve esse negócio. E aí, de repente, mas aí
isso ficou muito claro e a classe B, C, D aí foi largada de vez, porque houve esse afastamento. E aí vem vocês e apresenta, cara, olha aqui, vou te apresentar o que é ser o brasileiro. Você acha que você tentou responder a um dilema histórico, sociológico também, do que é ser brasileiro e acabou pegando uma carência histórica do povo e aí deu esse sucesso? A única pista que a gente tem... Ou você acha que foi história mesmo? A demanda por conhecimento? Vou me alongar nessa resposta aqui, vocês vão me cortando, porque essa aí é profunda. Tá? Manda. Só eles fazem básica. A única pista que a gente tem, que eu conheça sobre o que é ser brasileiro, está em Gilberto Freire. Tá? Todo o resto é superficial. Ele não deu a resposta, mas a única pista verdadeira está lá. Por quê? Porque no Brasil existia uma ânsia já no século XIX, isso é a minha interpretação, tá? Já no século XIX, monarquia, etc., existia essa ânsia que nós precisávamos nos ilustrar. Então precisávamos importar toda a cultura possível para estar sempre, né, sendo o homem contemporâneo e tal. Aí teve a moda dos idealistas alemães, teve a moda dos positivistas franceses, teve a moda da arte moderna, que a gente vai, né, vamos vomitar tudo isso aqui, etc e tal, papapá. E isso foi progredindo, veio o liberalismo americano, aí veio a tal da nova era, a Revolução Cultural, agora vamos meditar de cabeça para baixo, né, o New Age, tal. Então a gente foi sempre importando muitas coisas. E olha que engraçado, ao mesmo tempo que a gente fica importando tudo isso, sempre se permanece a pergunta do que é o brasileiro. Nunca sai de pauta. E qual é a resposta que a gente dá para essa pergunta nos meios de comunicação, nas redes de amigo, conversas? A gente dá a seguinte resposta. O brasileiro é um povo hospitaleiro, unido, alegre, batalhador, etc. e tal, papapá. Tudo isso é verdade, são qualidades. Mas por que a gente dá essa resposta? Porque como nós não temos uma retaguarda filosófica que recebeu a tradição e em cima disso compôs uma intelectualidade e uma vida moral individual que ascendeu para uma elite natural, a gente substituiu a palavra cultura no sentido ações individuais e culturas individuais e produções individuais que ganharam prestígio e destaque no país. A gente substituiu esse sentido filosófico da palavra de cultura pelo sentido antropológico da palavra de cultura, que é um subconjunto de uma importação. Então a gente chega com Claude Lévi-Strauss, a gente chega com autores que eu considero até muito bons, mas a gente pega o sentido antropocêntrico de cultura, um sentido sem poder valorizar. O que eu quero dizer com isso? Cultura, no sentido antropológico, é a manifestação emergente de uma determinada sociedade por seus meios comuns. Então, você vai analisar a cultura indígena, olha só, eles fazem isso, eles fazem aquilo, quais são os costumes deles. Você vai analisar a cultura japonesa, é assim, etc e tal. Isso é cultura do ponto de vista etnográfico, antropológico. É um instrumento de pesquisa. Isso não é cultura no sentido filosófico. Cultura no sentido filosófico é receber uma retaguarda de tradição de pensamento, formar indivíduos que produzam algo de inédito, seja no campo intelectual, moral, que adaptam a sua circunstância nacional, enfim. Que produzem algo inédito a partir dessa herança. Quando assume o protagonismo nacional desse negócio, isso vira referência de cultura. Isso é a cultura filosófica que a gente procura. Isso é o que a gente quer responder quando a gente pergunta o que é ser brasileiro. E o que a gente tem é uma parcial resposta, que é a antropológica. Olha, o ser brasileiro é hospitaleiro. Não é igual a quando um etnografista, um antropólogo visita uma tribo? Olha, dá um exemplo. Os indígenas fizeram aqui tal churrasco, não sei o quê. É como nós falamos de nós mesmos. Nós somos muito hospitaleiros, nós comemoramos, nós fazemos não sei o quê. Mas a gente não fala o seguinte, agora o que a gente fala do alemão? A gente fala assim, eu queria saber, qual é o cara, a gente fala coisas totalmente diferentes do alemão. A gente até tem o lado de falar assim, o alemão é chato, corta grama, não sei o que, tal, que é uma visão antropológica, tá? Mas, cara, quando a gente fala da Alemanha, já vem na hora uma sensação de, primeiro,
um povo que ambicionou ser muita coisa e falhou em muita coisa. Dependendo do seu grau de cultura, você volta mais ou menos no tempo. Mas você vem desde as religiões até o Hitler e você vem com a ideia de que o alemão, ele meio que tem uma ambição de protagonismo, né? Você vem com a ideia de uma certa agressividade civilizacional. Você vem com ideias que são de fato manifestações culturais daquilo. Americano nem se fala, pegar um próximo da gente, né? Você vem direto com a ideia do American Dream, que é uma expressão direta das 13 colônias, que é uma expressão direta dos pais fundadores, que receberam a retaguarda, ó a retaguarda falando, retaguarda da cultura inglesa refletindo em determinados indivíduos que foram pais fundadores do país, que botaram isso nos artigos constitucionais, que botaram nos The Federalist Papers, que representou uma fundação nacional e que agora todo mundo acredita no American Dream. Então, existe aquela ideia, o americano é o mundo livre, the free world. É uma marra. A terra do sucesso. É uma marra, né? Então, olha só a potência disso. Tu não fala assim, ó, me diz uma coisa antropológica aí do americano. Você não vai lembrar primeiro do churrasquinho na... Come ovo, hambúrguer. Cara, tu não lembra. Pelo contrário, quando alguém te fala assim, ó, a única coisa que eu não gostei nos Estados Unidos é que a comida lá é meio industrial. Mas o cara fala depois de dizer o mundo livre, lá não sei o quê, tudo funciona. Tudo funciona, entendeu? Porque essa é a manifestação cultural legítima deles. Quando tu pensa no Japão, pô, já vem na hora uma ideia de disciplina, legado, calma, tranquilidade, uma parcimônia perante a observação da vida, etc e tal. Pô, que vem de todo o shogunato, que vem de todo o shogunato, que vem de todo o sacrifício, vem de toda a história imperialista japonesa, vem da dura capitulação aos americanos. Então, existem ações humanas, não existe como a gente produzir uma cultura numa universidade discutindo qual é o ser brasileiro. A gente vai ter que beber uma retaguarda civilizacional e a gente vai ter que criar homens que, através da sua produção intelectual ou da sua ação moral, se alcem a um patamar de referência. E quando a gente olha essa referência, a gente fala assim, ó, aquilo que é um brasileiro. É basicamente criar heróis, né? Aquilo que é um brasileiro. Criar, então, não, quando a gente faz a Última Cruzada, achar os heróis. A nossa ambição com a Última Cruzada não é responder o que é ser o brasileiro, que é uma coisa que ainda tem que ser respondida. Sim. A nossa ambição com a Última Cruzada é, pelo menos, dar acesso a uma parte dessa retaguarda. Que, por exemplo, por que a gente começa lá no descobrimento de Portugal? Porque o cara se sente isolado no mundo. O cara realmente começa a história... Cara, é de uma estupidez imensa. Descendentes de portugueses, muitos descendentes de portugueses, começam a história do Brasil dizendo assim, ó, em 1500 Pedro Álvares Cabral descobriu isso aqui, aí trocou os espelhinhos com os índios e tal. Tu é português, cara! Né? Aí tu vai olhar o nome do cara, o cara é Portuga, velho, o que tá falando? É Almeida. Entendeu? Isso, o cara é Portuga, né? O Almeida Braga. E aí, cara, tu é Portuga, cara, o que tá falando? Tem que ter uma noção melhor. Você tem que conhecer o que eles eram também. Então acho que isso vem de não simplificar, botar todas as problemáticas, mas de trazer. Por isso que eu acho que Gilberto Freire foi o único que eu conheço que deixou uma pista. Porque quando o Gilberto Freire aborda a questão da miscigenação, ele aborda uma questão que para mim é muito bela, e eu sintetizo numa frase poética, que é: o sangue brasileiro é um tratado de paz da humanidade. Porque através da miscigenação entre imigrantes europeus que abandonaram a Europa na promessa de fazer uma vida melhor para suas famílias, de navios negreiros que vieram forçados para cá e tiveram que trabalhar sob escravidão sofrida para construir, de indígenas que tiveram que uns combater, outros se aliar, outros ensinar os portugueses a viver aqui, ensinar os imigrantes a viverem aqui, de alguns indígenas que se evangelizaram, de portugueses que vieram para cá. Quando a gente olha toda essa miscigenação e olha para o sangue do Brasil, a gente vê que a manifestação antropológica do brasileiro que bebe cerveja no barzinho e é hospitaleiro tem uma retaguarda cultural. E essa retaguarda cultural é a nossa miscigenação. Por isso que ele, para mim, é um dos que deu, que eu conheço, é o único que deu uma pista verdadeira. Ó, isso aqui está na cultura brasileira. Isso aqui é cultura brasileira. A gente miscigena. Quando tu vai em Nova York, cara, eu me lembro a primeira vez que eu fui para Nova York,
que porra é essa? Bairro do italiano, bairro do judeu, bairro do chinês, bairro do não sei o quê. Aqui é o bairro do irlandês, aqui é bar de irlandês, ali é bar de holandês, ali. Fala assim, pô, Os caras não se misturam. Caralho, que isso? É totalmente segmentado, entendeu? No Brasil, não. No Brasil isso nem faz sentido. Não. Eu tenho um amigo que ele é português, ele saiu jovem de Lisboa e ele foi morar nos Estados Unidos. E o pai dele botou ele numa escola que era dita multiculturalista, né? Então ele achava que tinha tudo, aquele negócio e tal. E ele achava que aquilo era uma tremenda miscigenação e tal, achava o máximo. Aí ele falou, cara, eu vim morar no Brasil. Quando ele veio mudar o Brasil. Quando ele chegou, ele falou, cara, meu sonho é que ele pousou, que ele começou a viver no Brasil, ele falou, cara, esta é a verdadeira miscigenação. A capacidade de ser... Que não é o multiculturalismo woke, né? Não que é essa coisa, United coisa. Colors of Benetton. É zoológico racista, cara. Exatamente. Aqui é uma miscigenação verdadeira. Real e multicultural, verdadeira. Mas aí eu te pergunto, entendo isso perfeitamente, a nossa necessidade de criar e valorizar os heróis. Mas, ao mesmo tempo, a gente, como país, adora ser um iconoclasta, destruir os nossos heróis. O cara surgiu, tem até uma entrevista clássica, de agora não me lembro, falhou o nome, mas é do Roda Viva, que o cara pergunta por que o Brasil não tem prêmio Nobel. Não sei se você já viu essa... Ficou conhecido e tal. E aí ele fala que ele perguntou isso para uns suíços e tal, lá no jantar, e o cara, na hora, não respondeu, depois de algumas doses de uísque, o cara falou assim, cara, você não tem noção do que é toda vez que chega um nome aqui de algum brasileiro para ser indicado. O que acontece? Os próprios brasileiros começam a criticar o cara e destruir o cara. Aí, isso não acontece, nenhum país do mundo faz isso. Né? Nenhum país. Os americanos não fazem isso. Agora, aqui no Brasil, então a gente tem um lado também que é meio... Que é a destruição dos nossos... destruir os nossos heróis, né? Mas é que essa Você vê a ideia do Dom Pedro resposta é muito dolorosa e ela não leva a caminho nenhum, mas ela é a única que é honesta. Enquanto tu não reformar moralmente os indivíduos por voluntariedade da parte deles, só para deixar claro essa parte, tá? Não é reformar. Não adianta vir por cima. Sim. Faça isso. Laranja mecânica, né? Não. Laranja mecânica é bom. Voluntariamente as pessoas não falarem assim, ó. Isso pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser o que quiser. Enquanto voluntariamente o cara não fala assim, ó, eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar viver sem saber de onde eu vim, quem que eu sou, para onde eu vou, onde é que eu tô, o que que eu tô fazendo aqui. Eu não vou aceitar. Enquanto esse epicentro da alma humana não for o sentido de vida das pessoas, não vai acontecer, cara. Mas como a gente faz para as pessoas querer, sabe? Quererem buscar isso. Porque se você olhar também, eu sou, normalmente aqui eu sou o otimista, mas agora eu vou ser o pessimista. O pessimista. Que, cara, às vezes, só na câmera, atrás da câmera eu sou pessimista. Ele que é o artista, 20 anos de 20 anos de profissão. Artista tem que ser pessimista, imagina a literatura. Eu sou otimista escrevendo atrás da câmera. Porque ele é música otimista. Música nem arte. Sambista. Antes de ler um novo autor, eu procuro a vida dele, senão é uma desgraça, eu nem compro. Tem que ser ele tem que ter uma vida horrorosa, aí ele vai ter escrito bem. Mas a questão a gente vê muita gente vivendo em condições assim, o cara não supriu nem as primeiras, a gente falou isso já, né? Não supriu nem as coisas básicas. Ele tá, eu vou falar, cagando do lado de onde ele come ali, né? Tipo, como que você fala para esse cara que, olha só, você precisa descobrir da onde você veio. Ou assim, a gente tem que começar... É difícil. Eu acho que ele quer, tá, Trielli? Não, eu também acho. Mas como você vai explicar que é importante isso? Mas não é pra ele, a explicação não vai pra ele. É que sabe qual é a minha resposta bem arrogante? Tu não tem que explicar, tu tem que dar o exemplo. Sim. O problema é que a gente quer explicar pro cara. E aí eu não aguento mais, e é nisso eu me incluo lá, no sentido de que a gente já produziu um curso com esse nome, eu não aguento mais. Me incluo como permissão de autocrítica, tá? Eu não estou criticando ninguém em específico. Ficar vendendo para os outros como ter uma vida intelectual. Nossa. Como não sei o que, etc e tal. Meu irmão, Senta a bunda. Quer fazer o resultado? Vira o cara. Vira o cara. As pessoas vão olhar pra ti e vão dizer assim, ó... Quero ser que nem ele. Porra, que referência. Vira o cara. O único jeito das pessoas quererem alguma coisa é elas verem caminho possível. Se ninguém abre o caminho, ninguém acha possível. E aí não adianta você explicar. Claro.
E quando o cara que vence é o funkeiro, é o tiktoker, aí ferrou, né? Imagina você não tem o exemplo do outro lado. Tu lê as cartas do George Washington lá, desabafando que ele acha que vai perder as guerras, porque é um bando de farrapo contra o exército inglês, etc e tal. E, cara, ele mantém várias das cartas deles dizendo assim, ó, eu acho que a gente vai perder, mas eu não vou sair da frente da tropa. Porque senão todo mundo abandona. Então, esse senso de eu sou o exemplo, eu sou o exemplo. Tem uma passagem no Guerra e Paz do Tolstói, que é um romance histórico que retrata a guerra russo-francesa, né, franco-russa, que coloca lá basicamente qual é a ironia do Guerra e Paz, né? Me permitindo esse parênteses aqui. Quem está na paz está decidindo a guerra, e quem está na guerra está saindo com a paz. Então são os burocratas, etc e tal, papá nessa jogada toda. E o mais irônico é quem está indo para a guerra, como a Rússia já foi invadida pela cultura francesa, todos estão indo para a guerra lutar pela Rússia, mas com uma tremenda admiração à cultura francesa. E ansiosíssimos para conhecer o Napoleão Bonaparte. Então é de uma ironia magnífica para uma autocrítica da cultura russa ali, do Tolstói. E tem uma parte muito bonita, que é a primeira vez que o soldado se depara com o Napoleão Bonaparte. E aí, basicamente, ele é derrotado num campo de batalha, ele é resgatado, e aí ele acorda no cativeiro e o Bonaparte está passando pelos corpos. E essa é meio que a última cena dele ali. E aí, ou seja, tudo valeu a pena porque ele viu um único homem referência. Então, o cara foi morto pelo inimigo, mas pelo fato de, no último abrir de olhos, ele ver o Napoleão Bonaparte passando pelos corpos, tudo vale a pena. Porque dentro da organização militar russa ele não tinha as referências. Mas dentro, na visão do romance. Mas dentro da organização militar francesa, Napoleão Bonaparte era o líder. E era com esse líder que ele sonhava ver. Então, não teve problema perder a vida na guerra, desde que eu tivesse a chance de olhar para um homem e dizer, é possível ser isso aí. Então, eu acho que se a gente não produzir através de nós mesmos, delegar para os outros cara, é uma... né? Sim, concordo. O Brasil precisa de uma intelectualidade. Porra, vai ser, né? O Brasil precisa de uma liderança política. O Brasil precisa de empresários que se posicionem e tomem a frente. Cara, vai tu empreender e tomar a frente, vai tu ser liderança política, vai tu ser liderança intelectual. Sim. E tu vai mostrar para um monte de pessoas que aquilo é possível, né? Ninguém... tem uma... Não sei o nome exato disso, mas tem uma historinha simbólica aí, sei lá como é que é o nome desse troço, figura de linguagem, hein? Que é, se tu tá andando de carro na rua e o teu carro trava na estrada, e tu fica parado fazendo assim para alguém te ajudar a empurrar, quase ninguém te ajuda. Vai demorar muito para alguém te ajudar. Mas se tu estiver tentando empurrar o carro, os nego para. Os nego para e te ajudam, entendeu? Porque, cara, alguém me prova aí que tu tá tentando fazer alguma coisa de verdade, que eu penso se eu te ajudo, entendeu? Sim. Agora, tu vem pra mim e fala assim, ó, Lucas, tu tem que ser um grande intelectual. Eu vou olhar pra ti e vou dizer, pô, vai te a merda. Precisamos de intelectuais. Precisamos de intelectuais, né? Parece aquele cara que o cara cheio de coisa pra fazer. Puta, preciso não sei o quê, preciso ir no banco. Preciso. Pô, preciso ir no fim do dia. E não faz porra nenhuma, só fica precisando. Briga com a mulher que ela não guardou a toalha. No fim do dia ele fala, porra, hoje foi um dia foda. Precisei fazer tanta coisa. Esse chamado pra ação é muito importante. Amanhã tem um monte de coisa. A gente viu e discute muito isso, quer dizer, ação política. Às vezes critica muito uma política, mas ninguém quer ir. Então a gente precisa estar na política. Critica-se falta de autores, mas também o cara não escreve, né? Não se escreve, né? Então... Quem é, velho, irmão? Quem é que tá... De novo, músico tá falando. Estou me incluindo na autocrítica pela falta de capacidade, pela falta de ação. Mas quem tá escrevendo alguma coisa? Não estão nem tentando. Peraí. Sim. E tudo que a gente tá vendo e passando agora
no Brasil é muito rico para se escrever. Sim. Né? Não tem? Tem muita riqueza nem só aí. de ficção, O Brasil né? está sensacional, Não, cara. ficção, fazer ficção ficção disso, também. né? O Brasil Mas eu digo, tá a gente matéria-prima. Matéria-prima, pô. Meu Deus, cara. A gente não pequena. está escrevendo nem a não ficção. Não, a produção é pequena. House of Cards virou uma série infantil Perto do Brasil. Fácil. Infantil. Tu olha Até House of que- Cards e fala assim, ó, que infantilidade. Jura que política seria tão vagabunda e simples? Não, até porque se ficcionasse isso, iam falar, isso não existe. Isso aí é Não, armado. mas forçando a Vocês estão barra. querendo dizer Isso que aí é um cara armado. com a caneta ele faz tudo isso? Para, velho. Não, isso é armado. Imagina que ia O cara que acontecer foi assim. preso, volta. Estão prolongando para fazer mais temporada e dar dinheiro. Tiraram o cara de lá. A gente louco pra chegar Não, na ia season ser final e os caras ficam... É Mas você ia falar alguma coisa? A realidade Não, é eu falo- inverossímil. Justamente que a produção ainda é incipiente, mas está começando. Porque nós estamos também nesse claro, processo de sairmos da barriga agora. É o que a gente estava falando. Nós a saímos gente da barriga novo, agora. né? Eu acho que vai chegar Esse nesse movimento momento. Nós é somos, assim, se a gente tem que admitir, tá? Nós somos a geração dos imbecis que descobriram que são imbecis. Sim, exato. Essa Já é a nossa Essa é a geração. excelente Cara, nós definição, chegamos né? no É um grande diagnóstico. passo, na verdade. O primeiro passo do diagnóstico Da cura é o diagnóstico. O problema é, se a gente quisesse reconhecer como a geração genial que despertou, aí vai ser um problema. Cara, mas a gente é a geração dos imbecis que descobriram que são imbecis. e que estão querendo fazer alguma E coisa pra agora a sair gente está desse- tentando movimentar um pouco para ver. Mas é por isso que na Tirar o política, nariz pra fora. É, Na pô, aí o política eu sou mais aí o otimista. cara sobe nas costas porque eu tava outro dia conversando, aí tinha uma tomada elite que virou e falou assim, reclamando, e falou assim, cara, você viu esse congresso agora, cheio de delegado e tal, não dá. Eu falei, que bom, cara, se candidata, então vai lá, porque você vai melhorando, o cara tá vendo, assim, então assim, é um chamado para ação. E esse chamado para ação é importante. Mas eu queria só voltar um ponto, Eli, que a ideia é que o cara não quer, ele quer, mas ele tem se agarrado, por exemplo, a falsas referências. Então a ideia da africanidade. O cara fala assim, eu não sou brasileiro, quem eu sou? Aí alguém vira e fala assim, não, você é, cara, você é... Pô, você veio da... Tua raiz tá na África. raiz africana. Matriz Aí o cara africana. cola nesse discurso, né? E às vezes é o Almeida Braga, né? O cara é negão, mas é Almeida Braga e tá procurando a raiz. Cola numa imaginação de quem foi o Zumbi dos Palmares, que o cara não foi um herói, você fala, pô, não tinha escravo, você fala, pô, vai ler o livro, o cara teve escravo, né? Então não era um libertador per se, né? Então assim, tá se buscando referências, talvez a falta de uma referência real ter levado a algumas referências imaginárias e que está nesse ambiente meio maluco, não tem nada a ver com o Brasil, não é real, mas está sendo jogado. A intelectualidade, cara, eu sou bem cético, assim, tá? No sentido de que eu acho que tem muita gente séria trabalhando, mas eu acho que a espuma é maior do que a gente séria trabalhando. Muita espuma, cara. Cara, eu acho que tem muita espuma, cara. Eu acho que às pelo vezes eu menos fico olhando, legal, às vezes eu fico olhando. Não, Sabe como é que Mas eu, pelo sabe menos como é que a eu me espuma do chopp atento? tem chopp, né? Pois é. Pelo menos tem um Sabe pouquinho. como é que eu me atento um pouco e eu tento... Posso estar usando um critério totalmente injusto, mas eu tenho que tentar usar algum. Às vezes eu olho pela falta de diversidade na linguagem dos discursos. Sim. Total. Eu já Desconfia. noto um problema de desbravamento de fontes, de trabalho de pesquisa, de elucubração de discurso, porque, cara, existe ali uma polifonia discursiva hoje que ecoa as mesmas citações, os mesmos autores, as mesmas coisas, que é tudo... Isso em todos os espectros, né? Na esquerda também. Na Na esquerda também. A esquerda já foi mais Então eu diria que a gente robusta. tem uma olavosfera de um lado, mesmo que não reconhecida, né? No campo liberal a gente tem uma misesfera, né? Uma misesfera que está presa extremamente naqueles livros da escola austríaca. Na olavosfera é aqueles suspeitos de sempre, Louis Lavelle, Eric Wegelin, Bezmenov, não sei o quê. Que são bons. São maravilhosos, cara, são maravilhosos. Mas demandam muito tempo de estudo, não é uma coisa para 2 anos. A suspeita de sempre. E aí na esquerda a gente tem os saudosistas, que são os de sempre, Marx, Lenin e tal. E aí a gente tem a galera do francês e do Chomsky, né? Que é a galera do Foucault pra frente ali, que Não, é eu sempre... falei isso hoje. Tem O cara tem os fica frankfurtianos do aí clássico. atrás, né? Não, mas cara, muito pouco, né? muito Sobrou pouco, muito pouco. Zizek. Sobrou. Essa galera de O Zé é o... Gramsci, Bom. tu acha mesmo
que hoje em dia um universitário médio de esquerda consegue ler Lukács, ontologia do ser. Não lê, cara. Ele consegue pegar o livro que interpreta Foucault. Sim, mas aqui também, né? Mas olha, eu lembro... Tem muita gente que pega o que interpreta, vê o vídeo do YouTube do livro. Eu noto muito pelas frases. Total. Eu noto muito pelas frases. Agora, isso é um fenômeno. Mas também não é normal pegar um livro que interpreta, cara. Porque você precisa de um auxílio, né? De uma pegada. Até para massificar. Até hoje eu não consegui terminar o Compreender Kierkegaard. Até hoje eu não... Que é um livrinho pequenininho. Até hoje eu não consegui começar o Hegel. Então, imagina. Tu não conseguiu terminar, eu não consegui começar. Não, mas o Compreender, que é um livrinho de sei lá... Não, mas é normal não entender. Tudo bem, a gente é a geração de imbecis que descobriu que é imbecil. Só que aí, cara, eu uso aquele negócio que o Clóvis de Barros, o professor progressista aí, falou, cara... O cara inventou aquela merda, ele tirou do zero, tu só tem que entender o que ele escreveu. É que tem muito cara que não ajuda, né? Não, tu só tem que entender o que o cara escreveu, tu não tem que pensar o que ele pensou. Não é que nem vocês fazendo documentário, que inventaram de novo o negócio. Mas é exatamente isso, cara, tipo... O cara tirou do zero aquele negócio todo, só tem que entender inteiro, o que ele botou no papel, né? Os conservadores, esses pegam, eu também não gosto de direita, porque vai desde o cara... É que o cara bota qualquer coisa lá dentro, né? Claro, eu sou de direita, eu quero burra. Então tu quer dizer que tu é fascista, antidemocrático, racista, homofóbico, não sei o que, tal, então tu tá preso. Mas independente como a gente não passa atrás. Exatamente. Mas independente disso... Se eu soubesse que era essa consequência, eu tinha dito que era de esquerda, né? Porque eu não sou racista, não sou homofóbico. Sim, exatamente. Existe um mercado de direita. Né? Bom, vocês são a prova disso. Vocês estão ganhando dinheiro fazendo uma demanda, conteúdo né, que, apesar de... Eu já falei isso antes, eu acho que é bem equilibrado, não é de direita nesse sentido. São desbravadores também, né? Mas existe um mercado. Não tem muita gente... Por isso que é importante para a gente perceber que vai ter os caras oportunistas, né? Que vão falar assim, isso é a contracultura, então eu quero ser descoladinho de direita. Ou eu quero, vou fazer os meus cursos lá de direita. Normal. Eu acho que isso, na verdade, é um reflexo de que a gente está indo bem, né? Que está funcionando de alguma forma. Não sou contra ninguém ganhar dinheiro, não sou contra facilitadores também. Não precisa ser todo mundo... O que a gente toda a autocrítica aqui que a gente está fazendo aqui é no sentido de produção de liderança, né? Mas no sentido de ter facilitadores, de ter pessoas que... Isso é bom, né? Eu não vejo como crítica. Claro. Melhor que o cara tá vendo o vídeo de gatinho lá. Exatamente. Pois é. Uma coisa que é bom entender que assim, vai ter o cara que vai ser o intelectual. Tem o papel de todo mundo. É que nem Brasil Paralelo, o que a gente faz? A gente amplifica a mensagem, cara. A gente grava as pessoas, bota eles para debater, pega umas bibliografias, dá uma consultada ali, organiza junta a galera legal. Manda bala, entendeu? Mas não é uma criação intelectual, entendeu? E eu acho Só que tem que saber qual é o seu papel na história. Só isso. Esse eu acho até que nós... É entender sua posição no jogo, entendeu? Qual é a minha posição no jogo? Tem muito cara que só sabe defender e quer tá lá no ataque, dando cabeçada, dando passe de letra. Esse é o grande problema. Mas tudo bem, eu também não sou contra, não. Eu acho que tem a questão é o seguinte, esses caras, eles vão continuar lá no seu caminho. O importante é quem está recebendo a mensagem. Quem está recebendo a mensagem é uma incógnita, porque o cara pode começar na pior das mensagens e chegar na melhor. Sim. A nossa própria história. Eu li as coisas mais pavorosas possíveis da esquerda. Não que eu esteja lendo alguma coisa boa, mas enfim. 63, né? Mas tô num caminho, né, cara? A gente consegue achar, de repente. E é aquela história, né, que a gente já falou aqui. Incerto. Né? Não é porque você vai ler um negócio de esquerda que seu cérebro vai falar, agora eu sou de esquerda. Agora eu virei. Não é porque você vai conversar com um cara de esquerda que os caras ficam loucos comigo. Esses dias eu falei para alguém que trabalha comigo lá, o Vitor Lúcio lá. E ele falou, o que tu acha de Chesterton? Eu falei, acho uma merda. Os caras entram em parafuso. Aí o cara já ficou, como assim? O cara é um gênio e tal. Eu falei, sim, ele é um gênio. Aí ele falou assim, mas por que tu acha uma merda? Eu falei, porque eu concordo com 90% do que ele escreve, por que eu tô lendo? Entendeu? Tipo, eu fico lendo ali, pensando assim, como o cara escreveu bem essa frase, olha como ele enrabou bem o adversário. Sabe? O Chesterton pra mim é isso, é entender olha que baita jogada, que ele escreve. Olha que baita jogada de pegar argumento, ele fez um argumento bom e tal, não sei o que, tal. Eu estudo mais as pessoas que discordam de mim ou que têm pontos de vista muito polêmicos, cara. Eu lembro quando eu era jovem, quando eu era jovem, eu peguei um livro, cara, e eu pensei, cara, que tesão, agora eu vou descobrir o que esse cara pensa e tal, que era do Lenin, O que fazer aquilo. O que fazer, eu li E aí também. eu pensei assim, eu lembro de ter essa ideia já com um pouco menos linguagem na minha cabeça para desenvolver, mas pensei assim, cara,
Agora é como se eu estivesse sentado numa sala com o cara, ouvindo o cara, entendeu? O que o cara pensa e tal. E aí, ler aquilo ali e tal. Depois, cara, quando fui ler o Hitler também, pensei, cara, o que esse demônio pensa, velho? Tipo, tá aqui o que o cara escreveu antes de fazer, entendeu? O Mein Kampf, né? Isso, que tipo de psicologia, eu evito a palavra pro corte descontextualizado, né? A gente é capaz. Tem media training hoje em dia, né? Então, cara, o que esse psicopata pensa? Porque ele escreveu isso aqui em 34, ele vai agir depois. Então, como é que um cara desses anuncia... Como ele convenceu aquelas pessoas todas, qual é o né? anúncio que tá por trás daquele negócio, E ele entendeu? diz o que vai fazer mesmo. Ao mesmo Diz, tempo, segunda cara, parte, um especialmente. domínio da própria história, né? Da história pessoal. Porque o cara consegue, sabe? Duas partes, uma biográfica e outra de um plano de exterminação. plano. Cara, não, e assim, eu falo assim, é uma personalidade, um demônio, mas é uma personalidade que tem que ser estudada. Tem que Não pode jogar para até debaixo do pra tapete. não repetir a porque história, não, né? exatamente. Não, cara, Stalin, sou fascinado nos livros sobre Stalin. A obra dele eu acho um pouco enfadonha, não li inteira, são 54 volumes, não li inteira, mas eu acho um pouco enfadonha. O Lenin é mais persuasivo quando escreve, é mais forte quando Trotsky escreve. escreve bem. Trotsky escreve bem. É um revisionista da Revolução, né? Então, Sim. Aquela literatura bem desconfiada e tal, né? Eu ainda acho que os escritos mais puros do comunismo nesse sentido são os do Lenin, porque tá o intento lá antes das facções políticas, das brigas por narrativas históricas, etc e tal. Então ele ainda tá com o intento organizador do partido, do movimento, etc. Eu acho mais legítimo. Antes de deturparem Lenin, Antes de deturpar e tal. Não, porque o Trotsky já é um revisionismo anti-stalinista, etc e tal. O Stalin já... aos pontos que está do campeonato, já nem sei o que ele escreveu, o que ele não escreveu, o que é mentira, o que não é ali. Então, tudo já vem numa situação meio polemizada, né? O Lenin ainda é um embrião dessa coisa e tal. E o Marx, cara, ele tem trechos fabulosos, e trechos de lixo puro. Lixo puro no sentido, para não parecer só que eu estou fazendo verbete, assim, mas, cara, tu pega ali 2 livros, né? Um famoso, um não tanto. Tu pega ali os Grundrisse, que são menos famosos, que são os manuscritos deles e tal, que ganhou uma edição no Brasil recentemente. Tem reflexão dele ali, cara, que ele tá falando de Davi Ricardo, etc e tal, que na minha opinião, ele tá jogando para um outro lado, que não... Tipo, ele tá botando o pensamento dele na boca do cara, entendeu? Lixo puro. Tem trecho do Capital... que tu fala, mas essa conta aqui não para nem de pé. E não é no sentido, porque o Mises provou o cálculo de preço econômico. Não, esquece todo. Lê a conta, entendeu? Porque o valor de trabalho é transvestido em valor de utilidade, o valor de utilidade vira o preço e em cima tem a mais-valia, não sei o que, aí tu calcula e fala assim, mano, peraí, eu sou empresário, não fecha. Não fecha a conta, assim, entendeu? E quem é que paga a burocracia do Estado? Porque valor de trabalho, sabe? Não fecha a conta. Então tem coisa que é ruim, mas tem trechos fabulosos. E o pior, o socialismo que venceu é o que o Marx mais desprezou no Manifesto Comunista. Ele faz o Manifesto Comunista e depois ele fala de vários socialismos que são ruins. E um que ele fala é o socialismo petit bourgeois, o socialismo pequeno burguês. Ele avisa até com cuidado, cuidado para não se tornar isso aqui, para não ser o que foi o que virou. E esse foi o que funcionou. Foi esse que virou, cara. Está aí. Então, mas, esse que virou. O que virou mesmo foi o socialismo pequeno burguês. O que eu sinto, às vezes, da nossa turma, eu olho assim, quando a gente encara esses caras, ou seja, Stalin, os livros do Hitler, né? É que eu já vi um cara não falando, virar assim, Marx, eu refuto com uma linha. Aí eu falo assim, mentira. Isso olha é bravata. Olha o que o Popper teve que fazer, que era o Popper, para escrever lá na Sociedade Aberta, teve que pegar e foi, encarou o cara e fez a discussão sociológica, fez os erros de lógica do Marx, cara, fez os erros econômicos, o cara teve que brigar. E eu acho que o que falta, talvez, na nossa... Não sei se é o que falta, mas deveria ser um pouco mais dessa humildade em entender, quando lê esses caras... Reciprocidade, cara. Não, que esses caras também não são trouxas que você vai refutar. Não vai dar uma de equivalente político. Igual o Kim Kataguiri dizendo que vai entrar no Congresso, vai destruir o Renan Calheiros em meia hora. Sai de lá igual manso. Porque o cara entra, esse aqui, o Marx, eu já sei que eu vou destruir. Não é assim, tomara cara. que não cortem isso aí, só pra eu falar, já tô dando ideia.
Mas a gente edita, se for A o gente caso. corta. Não, corta, faz eu tô dizendo para tirar do contexto. Isso, vamos fazer Marx certamente. é um monstro intelectual, cara. É isso? um monstro intelectual. Não, eu tô falando sério, cara. Tanto é que até hoje a gente sofre com o cara, velho. Nenhum otário ia causar o que ele causou, cara, o né? desgraçado, bicho, pega os manuscritos desgraçados. O que o cara leu, o que o cara estudou, cara, o que o cara sentou de bunda na cadeira, cara. Com furúnculo. Eu não sei. Eu não sei nem de onde o cara tirou tanto tempo e tanta capacidade de concentração, cara. O cara precisava ler um cara em outro idioma, ele ia lá e aprendia outro idioma e conseguia versar, etc. Tá óbvio que tem toda a mitologia que a esquerda prega mais do que ele é, mas mesmo se tu limpar esse ponto, o cara é um monstro intelectual. E se tu olhar do ponto de vista da ação prática, o cara fundamentou mais de 2 séculos de ação e pensamento revolucionário, seja crítico ou seja a favor, entendeu? Sim. O cara é um monstro, o cara é um AMDM, antes de Marx, pós-Marx, entendeu? O cara é um monstro intelectual. Então tu tentar simplesmente dizer refuto com uma linha, eu já acho problemático. Eu já acho problemático, por exemplo, porque a obra do Marx inteira não tá traduzida e não está nem publicada. Tem a Mega 1 e a Mega 2, que são as 2 iniciativas de publicar a obra do Marx e do Engels. Caramba, ele fez esse estrago todos e nem tá tudo publicado. São 103 volumes, cara. Que horror. São 103 volumes. A primeira foi interrompida com a queda da União Soviética, a publicação, e a segunda está em circulação hoje e custa verdadeira fortuna e ainda está sendo publicado de tempos em tempos. Então, cara... nessa que ele diz que o marxismo está errado. Faz uma teoria, capitalista. Refuta o Marx com uma linha. Não dá. É bravata, cara. Bravata. Mas a gente agora vive uma de algumas máquina do bravatas. tempo e dar um Candy Crush pra esse cara, hein? Puta, resolvia o nosso problema. Dá um iPad. Ou não, né? O que ele ia produzir? Se ele produziu na caneta isso aí, imagina pro iPad. Cara, eu brinco que não precisa voltar no tempo, não precisa causar nenhuma violência. É só ir distribuindo TikTok. Dá iPhone só com o TikTok instalado pra galera. Os chineses entenderam isso. E aí, tchau, e volta. Os chineses entenderam isso. Vai voltar, vai estar deserto o mundo, assim, né? Acaba tudo. Gente, de novo, é o 3º programa, tá bom, né? A gente o 5º já passamos do tempo. Tamo que estamos. Podemos, não tem tempo, assim, a gente pode... Mas vocês querem falar mais alguma coisa que faltou? Se deixar, a gente fica aí, abre um whiskyzinho e a gente vai embora. Segue o jogo. Não, tem uma coisa que você estava falando da atuação, assim, da falta de reciprocidade. Tô chumbando no café, vou dormir às 11 da noite. Imagina, cara, eu tô vendo aqui, se eu faço isso, eu durmo 2 dias. Interrompido pelos convidados, eu sempre sou. Agora, pelos participantes, agora pelo convidado é a primeira vez. Você tem uma falta de respeito, né? Muito delicadamente. Mas voltei tô brincando. Essa falta de reciprocidade, na segunda-feira a gente entrevistou a Paty, né, que é estuda movimento negro, não sei o quê, e ela fez uma provocação também muito interessante, que ela falou o seguinte, a direita esqueceu a pauta negra, entendeu? Por quê? Porque parece que toda a minoria agora tem que ser uma questão do outro lado. E essa falta de... Eu acho que é misericórdia mesmo. Está faltando para o nosso... Não estou falando nas nossas iniciativas, que eu acho que a gente... Mas eu acho que esse ponto é um ponto interessante de trazer também. Cara, tudo bem, eu não concordo com... Mas a gente precisa abraçar essas pessoas, porque são seres humanos. Cara, tem que parar com essa coisa de achar que ser de direita é ser filha da puta. Exatamente. Pronto. Então, cara, colaram essa porra, né? Tem que parar com esse negócio, o rótulo, o cara quer um rótulo. A impressão que tem é o seguinte, ó, direita, o que a direita faz para pegar o poder? Morram todos de fome, trabalhem pelo mérito. Todos, Negros excluídos? Excluam-os! Condênios? Cara, tem que parar com isso, cara. Mas a gente ajuda isso no pilar social, porra. O pilar social é importante. Cara, só existe um objetivo de uma organização social. Paz e prosperidade para o maior número de pessoas possível. Perfeito. Esse é o objetivo de qualquer organização social, cara. Tu pode divergir nos meios e chegar lá, beleza. Mas se o teu projeto não aponta uma maneira de atingir a paz e a prosperidade, ele é vagabundo. Porque não tem nem por que querer apoiar ele, entendeu? Então essa questão do racismo, por exemplo. Pô, cara, tem gente que diz que racismo não existe. Sim. Tá o que a gente falava. Tá de sacanagem comigo, cara. Tá de sacanagem comigo. Cara, eu tinha um monte de amigo negro quando era criança, andava junto com eles. Tem um hoje também, pra não parecer uma frase maluca. Mas quando eu era criança... Depois que eu virei de direita, parei. Não tem, né? Mas o que eu quis dizer, quando eu era criança, eu andava num grupo que, tipo, a maior parte era negro e eu era o único branco, digamos assim.
E... No Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Fanfic. Não, mas é verdade. Eram uns amigos de periferia mesmo. Assim. Revisionismo histórico na veia. Cara, e... Putz, os caras sofrem racismo, cara. Claro. Sim, Eu não tenho dúvida. Eu lembro de histórias de eu ficar constrangido, entendeu? Por exemplo, tem uma história muito emblemática que é... Eu morava num bairro bom e esses meus amigos moravam na periferia. E aí eles vinham me visitar, né? Até porque eu tinha uma casa com uma condição um pouco melhor. Então, para reunir as pessoas era um pouco mais fácil. E aí eles vinham me visitar. Eu andava todo dia pelo bairro, jogando basquete, conversando, ficando na rua parado, sentando na calçada. Nunca tinha acontecido nada. Uma vez eu dei uma volta com os caras, a polícia passou e nos parou. A única vez que eu tomei um emparedão na minha vida foi porque eu estava com um monte de amigo negro caminhando na rua. Eu também. Cara, é racismo, cara. Os entregadores É racismo. claro. É racismo, cara. Ponto final. Por que tu vai relativizar, mas é que olha só, porque não sei o quê. É racismo. É racismo. E, te digo mais, vivi boa parte da minha vida em Caxias do Sul, onde conheci muitas famílias de posicionamento racista aberto. Tipo, não uma ideologia de não sei o quê, etc e tal, mas... Tipo, Mas não gostava. Não, tinha isso. Claro que tinha. Claro que tem. Piadinha que passa a piadinha e tá indo um pouco mais pro Pra real. Sim, sabe? Tipo, então, cara, racismo existe. A escravidão é um calcanhar de Aquiles. Existe um desamparo da sociedade negra. Não é normal. Não é normal tu entrar numa escola privada e não ter negro. Não é normal tu entrar num restaurante chique e não ter negro. Não é normal. É isso aí. Claro. Não é normal, cara. 54% da população é negra ou mulata, cara. Como é que tu, em todo lugar de classe A que tu vai, tu não encontra nenhum? Como é que isso vai ser normal? Não tem nenhuma relação aí de causa e efeito, zero, não tem nenhuma relação. Aí você vai falar, pô, mas o que eu não concordo? Eu não concordo com formação de coletivos divisionistas. Sim. Que vai dizer assim, não, o que nos separa é que a gente é negro e branco. Não, eu só acho que, peraí, tem que entender que existe um processo educacional para isso, que de todos eles, para mim, coisas como... O que me impressiona também é a hierarquia das prioridades, né? Precisamos curar isso. Beleza, concordo. Aí o cara começa, o primeiro passo é banir a palavra denegrir. Sim. Aí. Não, o remédio é estúpido. Não tem estúpido. É sério? Porque assim, não tem nem consenso que essa palavra etimologicamente tem isso, O segundo né? é trocar o nome do doce, que teta de negra é... Isso. Então, preocupação, super importante. Tudo bem, cara, até acho que na esfera individual aí tu pode ser fazendo essa coisa, mas eu acho que tem alguns pontos mais importantes antes da gente trabalhar, isso foi exatamente o que a Paty Silva, eu acho que foi lá no Brasil Paralelo também, a preta de rodinhas, né? Isso. Ela falou exatamente isso. Ela falou, pô, você perguntou da piada. O que você acha? Ela fala, puta, chato, às vezes eu faço... Mas, porra, não é isso o meu problema, né? Não é esse o meu piada problema. racista não é o meu problema. Fez, claro que não tem é piada legal. engraçada e tem piada sem graça. Mas não é esse o problema. O problema, pô, tem piada que disfarça. Tem cara morando. Cara, tudo serve pra camuflar. E mas esse aí é o não é só de se identificar racismo, como um né? grupo consolidado de direita, sabe por quê? Porque tu vai pegando uns malucos no meio e os caras vêm colando em ti. Então, por exemplo, esse discurso cristão que existe da submissão da mulher. Cara, tem toda uma filosofia teológica por trás. Mas quantos negros filha da puta tu não acha Peraí, agora só preciso... Tem toda uma teologia filosófica por trás. Isso. Primeiro vem a teologia. Mas quantos filhos da puta tu não acha que não vem colando nesse negócio? Claro. E faz a mulher de escrava. Meu amigo. Fácil. Tudo que o cara precisava era do desculpa. Ele usou isso como desculpa. Tu só vestiu o cara com argumento, entendeu? Então, cara, caráter não olha posicionamento político, sinto muito. Sim. Caráter é caráter. Caráter tu tem que olhar comportamento individual da pessoa. E eu acho que dependendo do tipo de brecha que a direita der para determinados discursos, vai camuflar um monte de filha da puta. Claro. A nossa ali do início fingiu, eu não sei se é porque veio através do Kirk, os primeiros, né? Mas fingiu aquela história que, para ser direita tinha que ser inglês, né? Sem querer brincar com o Church, mas fumar charuto, tomar uísque, né? Ficar na lareira e aquela coisa só falando outra borboleta. Todas as caricaturas nesse sentido são ruins para todos nós, né? Porque os caras botam todo mundo aqui. E eu acho que
quando eu... Esse dia eu vi um cara usando um monóculo no Facebook, achei muito interessante. Falei, Teve isso? Só se dá a volta, o cara faz isso ironicamente. Mas não sei nem onde compra, né, cara? Não faço ideia. Mas se o cara põe o monóculo, você fala, nossa, como você é de direita, cara. Usando uma das coisas... livro conservador pra caramba. Uma das coisas que eu acho que é um grande legado do Brasil Paralelo, que eu falei no começo, mas é isso mesmo, que quando eu me transformei, me descobri conservador, que é mais ou menos isso. Você descobre que você sempre pensou assim, mais ou menos, né? Pelo menos os princípios. E fala, pô, eu sou conservador. E uma coisa que me incomodava era isso. Como todo mundo, tipo, coloca na caixinha, né? Fala, pô, mas os caras ali assim, com a águia empalhada, eu tudo em latim, e o monóculo. E não querer viver de forma mais natural também, cara. E eu falava, pô, uma das minhas missões na vida é tirar esse pó aí, é tentar fazer isso. Tanto é que a gente usa humor, a gente tenta fazer isso. E vocês fizeram isso na estética visual, que eu acho que... O Rasta News agora também. O Rasta News, o Rasta News é muito bom. Aí veio as caras nos xingar, o Rasta tá falando muito palavrão. Eu falei, a sociedade brasileira é uma sociedade... que não fala. Tu não fala em casa, tenho certeza que não, né? Então, cara, sabe, eu acho que naturalizar um pouco isso me incomoda muito o pacotão. O pacotão, tipo assim, ó... Eu tenho que ler músicas, eu tenho que escutar músicas eruditas, ler o Padre Sertilange, ser católico romano. 83 livros por ano. 83 livros por ano, e aí não sei o quê, e aí papapá. E nada disso é ruim por si, né? O ruim é quando você junta tudo. Não, o ruim é transformar isso em fetiche. O problema é o vira seguinte, fetiche, é isso aí. O que eu falo? Teve uma época que para ganhar dinheiro, eu fui um adolescente muito ruim, né? Quem não? Eu fui um adolescente muito ruim. Então, para ganhar dinheiro, eu vendia ingresso de balada, era promoter, era essas coisas assim, para ganhar capital social, fama e dinheiro, né? Eram dois grandes objetivos da minha adolescência, né? Só sua. E aí, pô, fama e dinheiro, balada dava um controle ali, era aqui é meu lugar e tal. E aí, pô, tinha aquela coisa dos caras que compravam champanhe na balada, etc e tal, né? Por que o cara comprava champanhe na balada? Ele não ia beber 10 garrafas de champanhe. Mas ele comprava para mostrar o quanto ele tinha dinheiro. Isso era extremamente fútil e era facilmente identificado. Porque você não precisa raciocinar muito para perceber que o cara está fazendo isso. Simbolicamente é muito rápido. Tá? O tempo passa e a champanhe na balada pode se transformar num posicionamento político. Só que é mais sofisticado e mais difícil de descobrir. Porque o cara vai lá e posta, né? Lendo aqui Dante Alighieri, Volgare Eloquentia, né? E fumando meu charuto e tal, papapá. O quanto, a pergunta que eu faço é o quanto não tem um pouco de champanhe da balada ali, entendeu? Ah, sim. De tipo, uma ostentação de virtude, uma sinalização de virtude que no fundo a pessoa está buscando a mesma coisa. Fama e reconhecimento. E grana. Social. E grana e coisa assim. A grana até acho que pode estar um pouco de fora aí, mas assim, esse reconhecimento, esse amor social, entendeu? Sim. E esse senso de identidade, essa camisa da banda que ele gosta, sabe? O quanto mas isso é tão humano, né, cara? Não, é eu totalmente já postei humano, cara. Mas o quanto é isso? O quanto é forçação de barra. E o quanto... Entende? O quanto é só isso, né? A gente tem que cuidar, mas coisas é identificado, que simbolicamente mostram virtude. A champanhe da balada não mostra simbolicamente virtude, é fácil de decompor. Sim. Mas coisas que simbolicamente são virtuosas, posicionamentos religiosos, políticos, filosóficos, etc., podem ser uma máscara muito sofisticada para a busca de fama, reconhecimento, etc., que são instintos tão baixos quanto os outros. Sim. E eu acho que às vezes a gente se perde um pouquinho em perceber isso. Mas olha só, isso é um padrão, hoje é um padrão, essa estética que a gente tenta mostrar, simbólica, da champanhe na balada, ela vale para tudo. Ela vale para o cara que posta na academia, o cara o cara que posta na igreja, no domingão você vê lá, fala, pô, o cara todo domingo posta coisa. Ele tá querendo passar o quê? Falar que ele qual o problema? Mas não é só isso, é o cara que posta no restaurante comida, é o cara que abre o vinho e bota no Instagram. A vida no Instagram. A vida no Instagram. Essa necessidade do cara mostrar, porque, pô, olha só,
É aquela história, a gente tá... Você vai se manter um amigo meu, o cara vai lá e posta abrindo vinho e ele tomando vinho. Eu falo, cara, não tem nada pior, porque, pô, eu não tô nem provando, não tenho nem ideia. E o cara, você não tem noção da sensação, não tenho mesmo, tô vendo um vídeo, pô. Entendeu? Aí o cara bota o outro lado do sal, aquela... Eu não sei, cara. Mas tudo isso é uma tentativa de você buscar um simbolismo, porque nós vivemos uma época não é da natureza. Da natureza não, mas da natureza do Instagram, por exemplo. Sim. Instagram eu até acho legal. Instagram é feio. Instagram é highlights da vida. Como é que eu interpreto o Instagram sendo bem sério? Highlights da vida. Meus melhores momentos. Veja meus melhores momentos, né? Tu não vai ter uma diarreia e postar no Instagram. Caralho, tô desidratado aqui, velho. Tá fedendo a casa. Não highlights, né, meu? Tu vai postar no começo do Facebook tinha isso, né? Molho de holandês. Aí você postava as coisas que você tava fazendo de bem e eu, pra provocar, porque eu sempre gostei dessas coisas, eu colocava, nossa, fiz um cagão agora. No começo do Instagram, eu também gostava acabei de beber uma água. Falava tudo, cada coisinha, assim, só pra ser... Mas eu acho que, assim, é bobagem, né? Os sentimentos humanos, né, assim, não viria tão organizado se não fossem de todos, né? Se vem 10 mandamentos e 7 pecados capitais, é porque está em todos, não está em 2. Tá? Então, assim, todos nós vamos ter vaidade, todos nós vamos ter soberba. Aliás, adoro aquela coisa dos 7 pecados e o Instagram é vaidade, o Facebook é outra coisa. Cada rede era um pecado e é perfeito. O Twitter é ira, óbvio. Twitter é ira. Está em todos nós. A gente está trocando essa ideia aqui, na minha opinião. É mais pra gente pensar mesmo, não é pra apontar pro... Porque também tem isso, né? O cara fala tudo isso e fala assim, então, viu como os outros estão errados? As pessoas estão fazendo muito isso no Instagram, as pessoas estão muito erradas. E aí eu sou aqui bem virtuoso, entendeu? Então, pra gente pensar mesmo, né? Nosso amigo João Filho, que é um poeta maravilhoso, você precisa conhecer o João Filho. Muito. Sim. Craque da linguagem, herdeiro direto dos grandes poetas. Ele mandou uma vez uma ladainha da humildade. E, cara, eu leio aquilo e falo assim, não dá. Isso não... Peraí, não, calma. E ele fala, não, faz um exercício todo dia, pra começa tentar, a ler isso. Isso fica dentro de você. E você fala, cara, não, que eu tô fazendo isso, E chega ao ponto de falar assim, não, que qualquer pessoa seja melhor que eu. É um negócio meio... Mas é um processo de se educar. Né, de você tentar fazer. E é muito, essa ladainha não existe à toa, muito difícil. Há milhares de anos. Você lê cada coisa, você tem a dificuldade de falar. Fala, não, peraí, isso aqui é muito difícil. O Proust tem uma frase fantástica no Em Busca de Sentido lá, que é... A humildade é a vestimenta mais elegante da soberba, né? É bom. Muito bom. Não, cara, eu sou tão humilde, Eu sou o cara mais humilde do mundo. Sensacional. O cara mais humilde do mundo. É a vestimenta mais elegante da soberba, né? Brincadeira à parte, obviamente a virtude da humildade existe, é uma brincadeira, né? Mas ela não é. Mas é que tudo é muito, assim, não é propagada. A firmeza da personalidade e da alma, ela é difícil e tu conquistar essa autoconfiança em ti mesmo é difícil. O que normalmente a gente começa, penso eu, essa é uma experiência pessoal, empírica, tá? Eu acho que a gente começa fazendo tudo meio que pelas coisas erradas e meio que depois a gente vai tentando fazer o certo. Sim. Tipo, vamos lá. Começou em Gênesis. Isso. Eu começo... Eu começo explicando por aí. Eu preciso ser humilde. E aí é meio que uma soberba minha de que eu quero me controlar e mostrar que eu consigo virtudes. Só que aí no caminho tu vai melhorando um pouco. Mas você, caminho. E aí você realmente encontra tu chega no meio termo, que assim, ó, tu é metade do dia um arrogante do caramba, na outra metade tu até você um pouco, humildezinho. E tu desnoiou com isso aí, entendeu? Então, a própria conversão, né? Que é um clássico. Isso. Você se converte, vira o mais cristão dos cristãos o e recém posta qualquer em coisa tudo. Recém qualquer coisa. Qualquer coisa, não é só cristão, é o recém no qualquer final coisa. É uma conversão. Recém-vegano, recém-conservador, recém-comunista. Comecei a ler lá, 19, 20 anos, eu ia com o caminho pra balada. Achava o máximo, mas cara. É o auge do suportável. Não, total. Aí eu cheguei um momento e falei, vou fingir que sou eu. Fingir que sou eu. Aí você dizia que eu era o caminho. Como ninguém lê porra nenhuma. Como ninguém lê porra nenhuma. Porque eu entrava com aquilo, ninguém ligava. Pô, a pessoa não tá interessada, eu tô com um livro aqui. Muito bom. E aí hoje você olha e fala, pô, eu desenvolvi um caminho, né? Mas tu vai desenvolvendo. Assim,
Acho que essa parte oriental da filosofia acerta bastante em dizer que o mal e o bem eles se misturam nas nossas ações e cada um tem uma ponta do outro, né? Essa coisa meio yin-yang, meio New Age, assim, ela é boa nesse sentido. Sim, é um símbolo pagão, mas ela tem acho que um significado mais profundo ali, tá? Que é, cara, tu mistura as tuas intenções no bem e do mal porque tu é um bosta. Claro. Mas o cristianismo diz exatamente isso, né? Ser caído. O cristianismo diz você todo dia vai à missa. Eu acho engraçado o pessoal falar. Tu faz o bem apesar das tuas péssimas intenções. Exatamente. A culpa. Não. Você leu. Não. Não, mas um pouco dessa coisa do diz mal isso, e o bem, né? O cara que nós Materialista do caralho. Só quis separar o corte. O que eu quis dizer é o seguinte: você vai lá todo dia e tá lá, ao mesmo tempo o cara diz todo domingo assim, todo mundo é pecador aqui, não vem não. E ao mesmo tempo, tá todo mundo perdoado, porque Deus é misericordioso. E isso te faz um pouco melhor, né? Se você leva a sério aquilo. Não, eu acho que esses exercícios... Acho que é um pouco educação da virtude. Confissão, exame de consciência, as coisas assim, é muito bacana, porque, cara, é só uma maneira de te lembrar aí, cara. E, assim, a parte da questão teológica, tá? Que tem toda uma função. Mas é uma maneira de te lembrar um pouco, né? Pô, todo dia é tanto erro, né, cara? O quão miserável é. Pô, todo dia é muito erro, sabe? E aí tu te modesta um pouco no sentido daqueles planos de mudar o mundo e tal. Isso ajuda a dar uma equilibrada nessa coisa, se tu tiver uma noção, né? Mas eu acho que a gente acerta apesar das intenções mesquinhas. E não muito o contrário, não, sabe? E... Daí eles transformam o mal em bem. Né? Tipo, esse é o esforço da vida, né? A gente conseguir misturar esse... Não sei bem quais são as palavras, mas esse egoísmo e esse altruísmo, que é uma química meio complexa, e tentar... Natureza humana e graça. Juntar isso. A gente tem um... A natureza humana e a graça. Bavinck. De novo, né? No paganismo aí. Vai chegar, já você vai chegar no protestantismo. Tá caminhando bem no neopaganismo. Tá andando. Eu vou contar essa história toda errada aqui, porque eu não lembro quem é o Prometeu e quem é o Epimeteu, mas o ponto é que na mitologia grega lá... É fácil, o Prometeu é o que não cumpriu. É o bobão. É o que não cumpriu. E aí o Epimeteu não cumpriu. Não, cara. Aí como é que é o Pink e o cérebro? Mas olha o que Pink legal. é o Prometeu. Olha que legal, os caras precisavam explicar o mundo lá naquela época. E ninguém tinha linguagem, nem repertório para nada, então os caras explicavam do jeito que dava, né? Por que venta? Porque o cara tá soprando e tal. Beleza. Mas tinha uma função primordial de explicação. E aí os caras, qual é que é do homem e tal? E aí tem essa frase do Aristóteles, que é muito famosa, né? O homem é um animal racional e tal. Mas que já tá na mitologia de um jeito muito mais legal, na minha opinião. Que é Zeus manda distribuir os atributos na natureza. E aí o cara vai lá e faz a girafa de pescoço comprido, e aí o elefante é muito grande, mas ele é fraco, e o leão é muito forte, mas não sei o quê. E ele distribui tudo de forma perfeita, volta pro Olimpo, e aí o irmão dele, que eu não lembro se é Epimeteu ou Prometeu, fala assim, e o cara fala, olha só o trabalho que eu fiz, que maravilha. Ele fala assim, que cagada tu cometeu, hein? O que sobrou para dar pros humanos? Eles ficaram sem nada. E aí ele vai lá no Olimpo e rouba a chama dos deuses, que é a razão, que é o que fazia dos homens, que fazia dos deuses almas eternas e livres. E aí ele vai lá e dá a razão para os homens. E aí Zeus chama ele e fala, agora tu fizesse uma cagada maior ainda. Porque dando a razão para os homens, tu os tornou semideuses. Porque eles eram para ser só animais instintivos e agora eles têm a razão que lhes confere a liberdade. Né? Então, o fundamento da frase o homem é o animal racional vem disso. Ele é um animal, que era para ser igual aos outros e ser só instintivo, e só natureza e só etc. Mas caiu a razão, caiu a alma nele. Que dá para ele toda a potência, a infinita potência de liberdade interior, etc. e tal, que é uma grande tensão de pulsões entre essa alma e essa natureza. Um pede A, o outro pede B o tempo inteiro, entendeu? E é legal a continuação dessa história, né? Que ele falou, bom, agora tá fácil para eles, então o que a gente vai fazer? Pega a caixa da Pandora, depois disso. Vão dar problema para os caras terem que resolver, senão... Arruma problema. Que é o pecado original deles também, né? Mas é um jeito do ser humano chegar assim Tu vê como desde sempre é uma preocupação nossa essa percepção de que, cara, parece que tem uma coisa em mim que quer A e outra que quer B, né?
Quantas vezes a gente não erra, acho eu que todos os dias até, ou pelo menos eu sou o pior aqui da sala, mas todos os dias, quantas vezes a gente não erra sabendo que tá errando, né? Sim. Tu tá cometendo erro e você assim, pô, que cagada. Né? Exatamente. Isso aqui é uma cagada Mas forte. cagada boa, né? Mas E fazendo, às vezes nem é. Pior é isso, fazendo, falando assim, pô, como eu tô errado nisso aqui e tal, e fazendo. E fazendo, né? Então é foda. Bom, a gente tá aqui, poderia ficar a noite inteira, Sim. mas temos que, infelizmente, terminar. Luigi, o que você tem a dizer? Quero só agradecer. Só uma coisinha que eu tenho Pode perguntado perguntar. para todos aqui. Algum futuro para o Brasil? Alguma esperança para o Brasil? Ou vamos embora? Enche a geladeira. Viver no mato. É sempre esse silêncio, né? Depois. Que tô pensando para não falar a primeira coisa que me vem na cabeça. O Brasil, eu não acredito que ele vá para esse caminho de curto prazo. Vou falar curto, médio e longo. Curto prazo. Eu não acredito que ele vá para esse caminho de venezuelização nem nada do tipo. Eu acho que o bicho pode pegar e tal, para vários lados, etc. Mas não acredito porque a república é das oligarquias. A gente não tem a tradição da coisa de esquerda mesmo. Então, na hora que apertar na oligarquia, são muitos centenas de anos assim. Isso, entendeu? Nem o monarca segurou a oligarquia, sabe? Então, eu tenho essa esperança numa parte do mal do Brasil, digamos assim. Eu torço A pra gente uma até ala falou isso, que uma ala do o mal. establishment, na verdade, que são as oligarquias, no final vai Segura. salvar a gente da então, Venezuela. curto prazo, eu penso um pouco isso, tá? Médio prazo, eu acho que o Brasil... eu não fico iludido com aquelas coisas do Brasil, país do futuro, etc e tal, mas é um país bom, né? Tem que, assim, Sim. pensando que tu nasce aleatoriamente nos lugares, nascer no Brasil não é nem ganhar na loteria, mas também não é tirar zero na roleta russa, né? Dar uma porrada na mesa de snooker e botar a bola 8 no canto, assim, né? Então, dá para nascer em muito lugar pior, né? Sim. Então, acho que o Brasil vai viver muitos ciclos de altas e baixas e tal. Tem gente que gosta de pregar que o Brasil vai afundar totalmente, tem gente que gosta de pregar que o Brasil vive uma ascensão. Eu não consigo ter nenhum motivo para acreditar que um ou outro é possível e tal. Mas no médio prazo tem uma coisa que me deixa otimista. Dos países que eu conheço ocidentais, orientais não conheço basicamente nenhum, não convivo, mas ocidentais que eu visito, leio, me informo, converso com pessoas, só aqui está acontecendo uma convulsão da inteligência nacional. Nessa coisa de ter uma geração que se reconhece imbecil e que está tentando mudar. Eu não estou com notícias de outros lugares. Vi recentemente como é que está a França, a direita francesa muito ligada ainda a ideias fascistas e tal, e a esquerda muito progressista. E os Estados Unidos? Os Estados Unidos, cara, na mesma batalha que sempre travaram, hoje a gente começou a tomar mais notícia, sabe? Mas é a mesma batalha de sempre lá, sabe? Uma polarização da briga pelos costumes e pelo... somos nós e eles, etc., Sim. que é um pouco de segregação deles aqui. Aqui o Brasil está vivendo um processo que eu considero diferente. Isso no médio prazo me alegra. E no longo prazo, só sobra uma frase. Tudo isso são abstrações das mais pueris e das mais quintessências. A salvação da alma individual. Sim. Né? No longo prazo, meu amigo... Estaremos todos lá, do outro lado. Quer dizer, eu espero que do lado certo. No longo prazo, a história é um punhal em toda a materialidade e sobrará apenas a salvação da alma individual. Sim. Perfeito. Muito obrigado, Ferrugem. Foi um maior prazer. Baita papo. A gente já aprendeu um bocado de coisa aqui com você. Valeu, obrigado, Valeu, pessoal. cara. Carlão, quer falar? Agradeço a presença. Foi um É o papo patrão, maravilhoso. tem que falar. Todos vocês são meus patrões. Já aproveita. Fala bem, né? Tem que falar bem, né? Fala, nossa. O melhor dos convidados. Discordo né? de tudo. Foi o melhor que pisou. Posso só agradecer? Pode. Obrigado, Lucas. Valeu, Carlão. Valeu pela
participação, amigos. Nossa, falou com tão doce. Eu sou doce com todas as pessoas. Né? Foi um obrigado mais doce que eu já vi. Nunca vi. Rolou? Tinha uma ternura. Tem uma ternura? Eu sou uma espécie de radar que devolvo aquilo que eu recebo. Por isso que você talvez não receba tanta ternura. Amado mestre. Talvez você não receba tanta ternura. O Luigi recebe, ele sabe. Vai lá. Deixa eu te perguntar, te agradecer também, mas uma coisa um pouco mais operacional. Hoje, o Brasil Paralelo cresceu muito, são 500 mil, né, assinantes. Os jornais, 500 mil, mais ou menos, também. Né? Online. Juntando tudo. Dá 200 mil, acho que foi 200 e poucos mil, e, né, online. Enfim, mas nós somos 200 milhões, né? Como é que a gente consegue expandir a comunicação, né, de todo esse conteúdo para que chegue, para que seja uma caixa de ressonância maior, né, no Brasil? Cara, a minha resposta é mais otimista. São 6 anos de empresa, né? Nossos primeiros 6 anos foram mais velozes que os primeiros 6 anos da Globo. Mais do que isso. Nossos primeiros 6 anos foram mais velozes que os primeiros 20 anos da Globo. Então, a tecnologia permite muitas coisas, os times também, etc. Acho que a gente não... tendo a falar pela Brasil Paralelo, claro, mas acho que existem outras pessoas importantes nessa jogada. E, no fundo, eu acho que o brasileiro está meio ligado no que está rolando, sabe? Não acho que ele está muito otário, não. Assim, quando eu converso com as pessoas das mais variadas, assim, eu falo assim, esse cara está meio ligado. Até quem é do lado de lá, digamos assim. Quando eu converso com o cara discorda, ele acha que está certo várias coisas, mas ele está ligado que está rolando. E isso é interessante, entendeu? Porque significa que não tem muitas escamas nos olhos das pessoas, assim, meio que todo mundo sabe que, tipo, o que difere é ser a favor ou contra, entendeu? Então, por exemplo, o cara mais da esquerda, mais lulista hoje, ele meio que tá sabendo que o jornal bateu forte no Bolsonaro e ele admite isso em privado. Ele meio que está sabendo que tem uma polêmica aí em alguns devidos processos legais e ele admite isso no privado. Só que ele acha que está certo. O cara da direita, ele meio que está sabendo que a intervenção militar é um troço perigoso. Ele meio que está sabendo que... O que a esquerda sabe, ele também sabe, né? No caso do devido processo legal, etc. Mas estou dizendo por lado de cá, né? Ele meio que está sabendo que algumas coisas não estão dentro da regra que ele está pedindo, entendeu? Mas ele acha certo mesmo assim. Então, o que me impressiona é que no tete-a-tete, no discurso público tem uma coisa, mas no tete-a-tete, eu vejo assim, o cara está meio que ligado no mapa do terreno, sabe? Eles estão fazendo suas apostas. É isso aí. A minha visão como analista é que, claro que tem muita gente assim, menos sofisticada, mas mesmo que o cara não tenha todo o repertório para entender a circunstância, tu vai encontrar o tiozão pedindo intervenção militar e ele vai dizer assim, foda-se essa Constituição, não sei o quê, e tu vai encontrar o cara mais esquerdista dizendo assim, foda-se, tem que puxandão, tem que meter mesmo, não sei o que, tal, e papapá, porque ele é burguês, porque os caras também não gostam dele, né? Sim. Porque ele é burguês, mas depois a gente derruba essa burguesia e tal. Sabe? Tipo, então, tá meio que todo mundo... Todo mundo sabe o que está acontecendo, só que cada um tá puxando para um lado. E os dois conhecem as narrativas dos dois lados, isso tá interessante também. Porque eu acho que o fenômeno do Twitter, assim, né? Todo mundo sabe o que o outro lado tá pensando. Então tá um negócio meio tipo... É engraçado. Eu tive essa experiência... Sejamos espectadores da história. O porteiro do prédio lá, né, eu tava chegando, e eu não lembro exatamente qual foi o fato, mas era um negócio tão inside, assim, inside information, sabe? Aquelas coisas que você fala, não, o cara tá sabendo o basicão ali. O cara sabia tudo. Não, porque eu fiquei sabendo que a coisa... A gente bate mal para hoje eu já sou amigo dele. Mas eu fiquei muito impressionado com a internet e o WhatsApp, né? Que é como as pessoas estão sabendo o detalhe, e elas, mais do que isso, tanto na esquerda quanto na direita, eu concordo com você, sabem a narrativa do outro lado. Não, sabem o que é fake news. Sabem? Sabem que esse aqui também é... O cara compartilha fake news. Né? Não, tem gente mas que cai. O cara compartilha... Mas os caras compartilham fake news consciente, cara. Sim.
Consciente, Fala, não, fake tem que eu sei que é mentira. E quando você denuncia o cara, né, fala assim, porra, meu, isso aí é fake news. Esses Ele fala, eu sei, mas foda-se. Esses dias eu fui falar com uma guria, cara, que não é influencer nem nada. E não é só direita, não, porque aí vão falar que é só... Uma conhecida um minha... monte de amigo esquerdista que fala assim, mas a gente manda mesmo. Uma conhecida minha, cara, que postou um negócio contra o Haddad lá, e eu falei, cara, isso é fake news. Fui falar pra ela na parceria, né? Ela falou, eu sei, mas tem que meter mesmo. Isso aí, eu já vi. Eu falei, caralho. E não é isso que a gente busca. Então, no final a gente... E na esquerda também, assim, tipo... Eu recebi um do amigo meu da esquerda que mandou pra mim e eu falei, cara, você sabe que isso é fake news, mas e daí? Os caras também que... Tipo... Agora, vou contar um caso que é muito interessante, você vê como o povo tá ligado, você tem razão. Tava agora em Brasília, né? Cheguei hoje. E a gente tava com um amigo meu, que é baiano, encontrei lá, a gente pegou o Uber. Aí sentou o Uber, o cara dirigindo, aí o cara baiano falou, conheço teu sotaque, você é da onde? Sou nordestino também, o cara do Piauí. Aí ele falou, ei, fez o L? Ele, não, pô, não fiz não. Beleza, estamos no segundo Uber, aí o cara chegou, contou a mesma história, fez minha piadinha, fez o L? Aí o cara, não fiz não. No terceiro, o cara falou assim, não sei por que você tá falando isso, porque o Lula não ganhou por causa do Nordeste, não. Aí o cara, não ganhou não? Não, pô, foi por causa de São Paulo. Porque lá o PT perdia... O cara já sabe a análise micro. O cara falou, lá exatamente. o PT perdia de 6 a 8 milhões de votos e só foi 3. Então quem ganhou, o Lula ganhou foi São Paulo. Não chateia, não. Circula muito análise. Você vê o nível da informação do cara. Né? E ele acertou. E é preciso. Tu falou do Uber. Esses dias faz uns 4 dias, peguei um Uber aqui na Paulista, tá? Aí o cara olhou assim, deu aquela olhada no retrovisor, né, tal, não sei o quê. Brasil Paralelo? Aí eu, sim. Aí, eu gosto do trabalho de você, tá, obrigado, tal, não sei o quê. Aí passou, daqui a pouco ele mete assim, pô, tu viu que absurdo? Não anunciou, né, só mandou, tu viu que absurdo? Aí eu pensei, quais, né? Perguntei, qual? Aí ele falou, olha a pauta do cara. Os caras pedindo impeachment do ministro da Defesa, mandaram pra PGR. Nem eu tô sabendo disso direito. Aí eu falei assim, pô, foda, Ele falou assim, não, e é o seguinte, né, são 2 processos. São 2 processos. O cara sabe detalhe. Um tá com o STF, caiu no Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, quero ver o que ele vai fazer agora. E o outro tá na PGR. E aí só que é o seguinte, né, eu já conheço o jogo dos caras. O Mendonça vai esperar a PGR se manifestar pra ir na cola. Cara... Eu pensei, pô, o cara tá analisando manobra política da PGR do STF, cara. Eu tomei uma aula de manobra de ciência política. Se você pensar que em 2014, 2016, quando vocês começaram, mal se sabia o nome dos ministros. Eu não sabia o nome da instituição, PGR. Hoje não sabia que existia PGR. Não sabia que existia um tribunal que era o TSE, o outro que era o TRJ, o outro que era... Agora os caras... Pô, os caras dominam o negócio nível novela das 8, assim. Sim, personagem de novo. Que tá muito mais emocionante, cara, vamos nada combinar, né? motorista de Uber, mas o cara mandar tranquilo aqui, dizer assim, não, mas já conheço todos os caras, o Mendonça vai esperar a PGR se manifestar, os caras têm 5 dias, vai ir na cara dele. Sabe, até os 5 dias, né? Pô, o cara tá com o rito do jurídico ali do negócio, entendeu? Você já sabe até quem ele tá seguindo no Twitter, né? Já tem o mapa. Né? O cara tá seguindo ele. Muito bem. Pô, eu só tenho a agradecer também e um papo sensacional. Agradecer a vocês que estão nos vendo e não esqueçam de assinar nosso canal de cortes, de dar joinha, de compartilhar. E é isso aí, muito obrigado, Lucas Ferrugem, diretor, que eu acho legal, o cara, porque a gente falou um pouco disso, né? É o cineasta elegante. Cineasta. E a BB agora, em breve, Filmmaker. terá sua primeira ficção também. Aí o Valério vai sair muito na frente do negócio de cineasta, porque ele que é diretor. Aí ele vai ser o cineasta e eu vou ser o Vai te atropelar, Mas já temos inside information, você tá no caminho ali. Muito bem. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado a vocês. A gente se vê no próximo Quinto Elemento.